paz do Senhor a todos. Sou o pastor Fabiano Mendonça. Atualmente estou como pastor-presidente da Igreja Evangélica Ministério Oliveira Palavra e Vida, que fica no Rio de Janeiro, em Santa Cruz, num bairro chamado Santa Cruz. Quero agradecer a Deus pela vida dos donos do canal Semeando Vidas, aonde o Senhor colocou esse instrumento de Deus em nossas vidas, aonde eu tenho certeza que muitos testemunhos, assim como eu vi bastante, estão transformando vidas, estão transformando almas, estão trazendo desviado a presença do Senhor. E eu agradeço a Deus pela essa oportunidade. Eu já tentei diversas vezes, não por falta de oportunidade, mas pela própria mão do Senhor, e não nos permitir contar o testemunho em alguns outros lugares. Mas Deus me tocou através desse canal, aonde me trataram muito bem e permitiram contar essa história. Aonde eu tenho certeza que o Senhor está escrevendo muitas outras coisas. Aí, mas eu quero contar para os irmãos o que me trouxe até o Evangelho, a minha caminhada até aqui, neste dia. E que possa alcançar pessoas que estão agora, nesse momento, em depressão, pessoas que estão tristes, estão desanimados na fé, pessoas que estão achando que Deus não vai agir na sua vida. A minha história começa lá em João Pessoa, na Paraíba, onde eu fui nascido, aonde eu vivi lá até 6, 7 anos de idade. E lá nesse local, me lembro, nós morávamos, junto com minha mãe e meu pai, nos fundos da casa do meu avô paterno, o pai do meu pai. E eu me lembro de uma infância muito pobre, muito miserável mesmo. Em alguns momentos, como sempre da vida, alegres, outros. Mas eu me lembro mais ainda, nós morávamos num quartinho no fundo da casa do meu avô, aonde meu avô era separado da minha avó, os pais do meu pai eram separados, e meu avô, na casa dele, tinha um centro espírita. Era na sala dele, era feita as reuniões. Se eu não me engano, era 3 vezes na semana. Um exemplo, se lá fosse segunda, quarta e sexta, na outra casa era terça e quinta. E eu me lembro que lá, muitas das vezes, eu mal conseguia dormir. Os atabaques eram dentro da sala. Então tinha a sala, a sala de visita, a copa, que era uma casa grande, o banheiro e lá nos fundos o quartinho, a qual vivia minha mãe, eu, meu pai e meus outros 3 irmãos. Eu sou o filho mais velho de 4 irmãos que meus pais tiveram. E ali, eu me lembro do pouco pão, me lembro de olhar para minha mãe, e minha mãe casou-se cedo com meu pai, aos 16 anos, meu pai com 17, e ali eles me conceberam. E eu me lembro que do quintal, brincar do quintal, e todo mundo disse que eu sempre disse que queria ser músico, queria ser cantor. E na casa dos meus avós eu me lembro que eu botava umas panelas assim, como se fosse prato de bateria, eu fingia estar tocando bateria. Minha mãe era muito fã sonhava, menina ainda, sonhava com aquelas bandas que tinham no momento, aqueles álbuns de figurinha que se pegava a foto do artista, colocava ali para ganhar ursinho, panela de pressão, desenho do He-Man, aqueles álbuns. E eu me lembro que às vezes eu não conseguia dormir, eu abria uma porta de madeira, passava pela copa do meu avô, e ficava lá no cantinho vendo aquelas coisas ali que eles faziam. E eu me lembro que muita gente vinha se consultar com meu avô. Ali ele manifestado, sentado num banquinho, a noite toda ali, eu não conseguia dormir por causa daquele barulho dos atabaques, era dentro de casa. Só tinha um cômodo enorme que separava, que a casa dele era grande, era larga, a sala de visita e a copa, que é onde tinha uma mesa grande, onde comíamos ali. Meu avô ajudava bastante. Mas no quartinho mesmo, às vezes tinha muita escassez de pão. Minha mãe não queria incomodar, não pedia, não se sentia como de casa. Eu me lembro que certas vezes eu pedi à minha mãe, eu olhei para a cara dela e falei, mãe, eu ainda estou com fome. E cada um estava comendo um pedacinho de pão. E eu me lembro dela chorar, baixar a cabeça, pegar aquele pedaço de pão e me dar. E isso marcou o resto da minha vida. Portanto, agora, já na fase adulta, eu estou lembrando agora e contando no meu testemunho.
E eu me lembro que quando os atabaques estavam rolando, eu ia lá para a sala para ver aquilo. Meu avô tinha ali o demônio incorporado nele. No chão da sala dele, que era aquele vermelhão, que era o piso queimado que chamava, tinha ali uma estrela de 6 pontas desenhado, aquele símbolo satânico mesmo, de satanismo. E ali tinha um copo. E ali dentro daquele copo, com água, uma vela acesa, o demônio que tomava conta do meu avô, que possuía ele falava ali da vida das pessoas. E aí começou o negócio do diabo comigo, porque o alvo de Satanás da minha família era eu. Então eu me lembro que eu quieto ali, aquela entidade incorporada nele falou assim: menino, vem aqui. Aí eu fui me arrastando, eu cheguei assim perto, olha aqui dentro desse copo, olha o que tem aqui dentro. Quando eu olhei, eu vi uma fotografia, e ele levantou o copo para mostrar que não tinha nada. E ele perguntou para mim: o que você está vendo? Eu falei: eu vejo uma foto. Eu vejo uma foto. E um homem assim, assim, assado. Um homem segurando no trator, com a mão no trator, com a camisa aberta, desse jeito. Comecei a descrever como é que era o homem. E eu me lembro que a pessoa, não me lembro mesmo se era homem ou era mulher, ficou muito emocionada e falou: é meu irmão, é alguém. Nós sabemos que o diabo, ele tem suas artimanhas. E hoje em dia eu entendo que eu tinha um dom, mas era um dom dado pelo Espírito Santo, porque no meio da minha família eu fui um escolhido. E eu me lembro que ali, o diabo tentava me encantar com isso, mas eu não gostava do barulho, porque eu não podia dormir, meu irmão era recém-nascido, não podia dormir, minha irmã não podia dormir, era uma casa assombrada lá no quartinho, minha irmã via bruxa, eu tinha pesadelos horríveis. Se você está tendo isso na sua casa, pode ter certeza que é algo espiritual, tá? Não pensa que é fantasia da cabeça do seu filho, da sua filha. E eu me lembro que às vezes minha mãe me mandava para casa da minha avó, meu pai me levava para casa da minha avó paterna, a mãe dele. Isso era na casa do pai do meu pai. Ele era separado da minha avó. Ele era pai de santo, minha avó era mãe de santo. E quando chegava na casa dela, olhava também, era um terreiro, um centro espírita que ela tinha, e a casa dela, se não me engano, era nos fundos, ou era na frente ali mesmo, ali, como se fosse um grande salão. Ali era fotografias de um monte de que eles chamam de santo, hoje em dia, né? Estátuas, imagens, coisa que lá no meu avô não tinha. No meu avô tinha um pentagrama desenhado no chão, tinha desenhos, cabala, tinha um monte de desenhos. Ali ele desenhava na noite que ele ia dar consulta e ali via muita pessoa, e era alta magia negra. Eram pessoas que se incorporavam com demônios, que as pernas travavam, se juntavam na outra, parecendo uma sereia. Eram pessoas que se contorciam no chão feito cobra. Se manifestava nas pessoas como se fossem animais. Era tudo animal, rastejante, era coisas assim que você não tem ideia. Era uma pessoa que juntava as pernas, aos olhos humanos era impossível alguém fazer aquilo, pelo modo que ficava, o modo que se arrastava, feito cobra dentro de casa, algumas pessoas ali incorporadas, eram entidades pesadas que baixavam ali. Hoje em dia eu costumo dizer, quando vem um acendedor de vela, alguém que faz simpatia, quando vem alguém que não é aprofundado, porque se lá atrás o alvo do diabo era eu e ele não conseguiu nada, para a honra e a glória do Senhor, não é hoje que ele vai conseguir, né? Quando eu ia para a casa da minha avó, era também, mas já era como se fosse candomblé, era pessoas, homens com traje de mulher, mulher com traje de homem, aquilo que você vê, né? Aqueles espíritos denominados masculino e feminino, aonde ali você via de tudo. Mas se eu ia para a casa do meu avô, era aquilo. Quando eu ia para a casa da minha avó, era aquilo. Às vezes, para diferenciar, a minha mãe me mandava para a casa da minha avó materna, a mãe dela. A mãe dela também era mãe de santo. Mas aí era mesa branca. Era espiritismo. Ela recebia uma entidade, uma única entidade que ela recebia. E aquela entidade também fazia a mesma coisa que a entidade lá do meu avô. Porque o diabo ele se disfarça, ele é pai de mentira.
Às vezes, não era sempre, às vezes, e era tudo para encantar. Eu me lembro que eram umas imagenzinhas pequenas, coloridas, ela se vestia como fosse uma índia, com um cocar bem branco, era tudo para aparentar uma falsa paz. E eu me lembro que minha avó era muita gente que ia se consultar com minha avó. Irmãos, pasmem o que eu vou falar agora. Tinha crente que ia se consultar com minha avó. Não era o evangelho protestante, mas eu me lembro de testemunhas de Jeová sentado lá com minha avó. Eu me lembro de outras pessoas, vinham casais. Eu me lembro de todo tipo de gente, mulher solteira, homem solteiro, vinha lá, vinha, não tanto homem solteiro, mas era mulher e casais e crente. Eu vinha se consultar com minha avó materna, a mãe da minha mãe. Então na casa do meu pai, onde nós morávamos, na casa do meu avô, lá no quartinho, na casa do meu avô era magia negra, na casa da minha avó era candomblé, que era a mesma coisa. Chegava na casa da minha avó, parte de mãe, era mesa branca. Era, na verdade, dizer que era a magia do bem. Né? Que nós sabemos que não existe isso. Tudo é magia, tudo é desprezível aos olhos do Senhor. E eu me lembro que ali, aquela entidade me chamava de espinhozinho, me chamava que eu não podia sair, eu estava ali junto com meu avô era auxiliar dela. Então sempre teve isso de muita gente na casa do meu avô, muita gente na casa da minha avó. A minha avó paterna, a que separou do meu avô, a mãe do meu pai, ela foi levada, depois de 5 filhos, casada, separou do meu avô, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ela se tornou lésbica. Ela foi morar com uma mulher durante muitos anos. Mas para a honra e a glória do Senhor, quando ela morreu salva. Ela morreu, eu já não estava mais lá na Paraíba, em João Pessoa, ela morreu na presença do Senhor. Ao contrário do meu avô. Meu avô morreu sem estar na presença do Senhor. Mas todos os filhos dele, tirando meu tio, meu pai e o meu tio que mora no Rio de Janeiro, todos os outros filhos, os 5, 3 filhos, as 2 meninas e um menino, são evangélicos também e moram lá em João Pessoa. Meu pai, Deus causou uma situação na vida do meu pai e da minha mãe. O meu pai vem para o Rio de Janeiro. E lá eu não gostava mais uma coisa que eu conto na igreja, e estava contando. Eu nunca vi meu pai ou minha mãe falando de entidade, com idolatria. Não vou dizer que não tinha idolatria, porque minha mãe ela foi criada no catolicismo. Então ela tinha uma fotografia de alguém que ela dizia que é um santo e ficava, né? Não vou falar o nome aqui para o diabo não usar isso de artimanha, mas que ela dizia que era devota, era das causas impossíveis no ver dela antigamente, hoje em dia não mais. E eu me lembro que ali era a única coisa que a gente trouxe de lá para o Rio de Janeiro, que ela via muito essa imagem desse santinho que ela dizia, do meu santinho. E ela não conhecia outra coisa, nós não conhecíamos o Evangelho, eu nunca ouvi falar de Evangelho. Na casa dos meus avós era Espiritismo, mas eu nunca ouvi falar de Evangelho na minha vida. Deus causa uma situação na vida do meu pai. Meu pai veio para o Rio de Janeiro, nos anos 93, por aí, se não me engano, 92, nos anos 90, 91, 92, que a gente não se aprofunda nesse assunto. E, como todo imigrante, ele vem trabalhar aqui no Rio de Janeiro, manda buscar, lá em João Pessoa. Vem minha mãe, eu, meus 3 irmãos e meu tio, para ajudá-la na viagem. Tio e esse irmão do meu pai, a qual mora aqui no Rio. E nós passamos a virada de ano no ônibus. Irmãos, eu falo para vocês, até meus 9 anos de idade, eu nunca ouvi falar de Natal. Eu nunca ouvi falar de Ano Novo. Eu nunca ouvi falar disso. Eu nunca soube o que era isso. Eu só conhecia a festa junina, porque era típica, e às vezes minha mãe, para sair de casa, para ir ali com a minha tia, outra tia que morava do lado, outra pessoa que morava do lado, que era uma tia minha, irmã desse meu avô, que era da bruxaria,
falar algo aqui para os irmãos. Eu não creio em maldição hereditária. A Bíblia não vai me dar ênfase sobre maldição hereditária. Deus vai falar para Jeremias que o que os pais fizerem, eles pagarão. O que os filhos fizerem, eles pagarão. Cada um responderá por si. Jesus ele vai dizer que aquele homem cego de nascença não foi o pai nem a mãe que pecou. Nem ele. Aquilo era para manifestar a glória do Senhor. Então, minhas tias se converteram, são evangélicas. Minha avó morreu no evangelho. Minhas tias do lado, irmã do meu avô, que era da feitiçaria, é evangélica. Meus primos são evangélicos. Todo mundo era aqui do lado. E meu pai e minha mãe nunca ouvi eles falarem de bruxaria dentro de casa. Eu nunca ouvi meu pai falar de bruxaria. Quando foi no ano de 92 para 93, nós chegamos no Rio de Janeiro, 93. Chegamos no Rio de Janeiro. Nós viemos numa virada de ano para cá e eu vi todo mundo comemorando no ônibus. Eu me lembro que no ônibus veio, se não me engano, acho que foi 11 pessoas. Era minha mãe, 4 filhos, meu tio, né, 6, e mais 5 pessoas dentro do ônibus. E eu me lembro que ali o pessoal comemorando, meu tio bebendo ali. Foi a primeira vez que eu vim saber o que era um ano novo. Eu não sabia. Eu não sabia que era Natal, meus irmãos, ninguém sabia que era isso. A gente nunca ouviu falar de Natal, nunca ouviu falar disso, nada disso. Chegamos no Rio de Janeiro, mas uma coisa eu me lembrava de meu pai, quando eu era criança, meu pai no quintal com os amigos, fumando um cigarro, que depois eu vim descobrir que era maconha, né? Mas quando a criança aparecia num beco, eles mandavam entrar, entra. Eu via que todo mundo ficava desesperado, falava assim, estão fumando ali, entra. Aí meu pai com os amigos dele, meu pai ainda novo ainda, com os amigos dele. E uma situação, Deus causou, meu pai veio para o Rio de Janeiro, trabalhava numa firma de limpeza, e mandou buscar minha mãe e eu e meus irmãos. Eu não esqueço nunca mais. A gente na rodoviária Novo Rio, minha mãe, a roupa que ela estava. Eu louvo a Deus pela vida desse canal, porque eu estou lhe trazendo à memória agora coisas que eu nunca mais lembrei na minha vida. Coisas que eu nem lembrava mais na minha vida. Minha mãe com aquele vestido, aquela saia comprida, passando do joelho, uma blusa de crochê, magra demais na época, de sofrimento, pensando que a gente pensava, eu me lembro que eu sentado numa caixa, era numa bolsa, pensando, será que meu pai vai vir me buscar? A primeira coisa. E meu pai apareceu, sem camisa, com a camisa no ombro. E ali ele nos buscou. E eu me lembro que meu pai falava diferente, né? Porque o carioca ele fala diferente. Meu pai estava aqui há algum tempo, a mais do que nós. Eu me lembro que eu ria. Ele falou um biscoito, como o jeito carioca de ser. E eu me lembro que nós viemos num ônibus. Ele estava morando em Guadalupe, ali, em frente à favela do Muquiço, na rua Dionísio Martins. E eu me lembro que meu pai veio, quando chegou ali à altura da Penha, ele foi mostrando, aqui é um lugar que um dia você vai estudar. Aqui é um lugar que você vai trabalhar. Aqui é a Marinha, na Penha ali no Rio de Janeiro, no quartel da Marinha. E eu botei aquilo na cabeça, que eu seria militar. E chegamos em Guadalupe. Quando nós chegamos em Guadalupe, que descemos ali na Dionísio Martins, em frente ao Social Clube, Atlético Clube, os irmãos me perdoam, porque tem muitos anos, tem 30 anos que eu não volto naquele lugar. Eu só me lembro que o clube era um clube verde, de frente à ladeira Dionísio Martins. Dessa rua Dionísio Martins, perto da curva do S, que dava direto na feirinha da Pavuna. Isso aí é na Pavuna. E eu me lembro que nós subimos ali aquela ladeira
Quando descemos do ônibus, que botamos o pé na ladeira para subir, eu ouvi o que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Porque lá no Nordeste minha mãe só escutava as músicas do momento, que era Dominó, Yahoo, essas músicas meio americanizadas, essas coisas. Quando eu piso na ladeira de Dionísio Martins, eu ouvi pagode pela primeira vez na minha vida. Quando eu subi, era um grupo que estava muito famoso na época, né? Grupo Raça Negra. E toda a casa tinha um disco tocando. E aquilo ali foi direto dentro do meu coração. Quando eu tinha 8 para 9 anos de idade. Quando aquela música diferente entrou dentro do meu coração, assim que eu bati meu pé na ladeira, era meu pai com as bolsas maiores, eu com a bolsinha um pouquinho maior, né? Também, minha mãe com meus irmãos ainda pequenos. Minha irmã tinha 6 anos, a outra tinha 4, e o Binho, Flaviano, tinha 2. A gente chama de Binho. E eu me lembro que ali nós subimos a ladeira, eu olhava para o lado esquerdo, olhava para o lado direito, eram as mesmas músicas da mesma banda. A fé vem pelo ouvir. O inimigo, ele sopra em nossos ouvidos. Toma cuidado onde você manda seus filhos. Ah, não tem nada a ver, parente. Mas o parente, no dia que teu filho cair nas drogas, cair na bebedice, no alcoolismo, na prostituição, esses mesmos parentes, eles vão te julgar, criticar. Vão dizer, olha, ele foi criado na igreja. Só que eles não vão dizer o tempo que eles foram criados dentro da casa deles também. Eles não vão dizer o tempo que lá dançavam funk escondido da mãe. Eles não vão dizer. Porque de repente teu filho pode te surpreender. Está fazendo passinhos no momento, conhecer músicas que você nem imaginar que ele pode estar ouvindo. Mas ali não. Nós subimos a ladeira. Nunca ouvi falar de evangelho na Paraíba. Nunca ouvi falar de evangelho aqui no Rio. Tinha acabado de chegar. Quando eu chego em casa, meu pai tinha um radinho, um relógio. Era uma casa de 2 cômodos, sem banheiro. Lá no alto da ladeira. E dali já eram sonhos. Não, nós vamos morar assim, vamos comprar uma casa, vamos fazer isso e aquilo. Era um quintal grande, que tinha o dono, amados, ele tinha 700 galos de briga. 700 galos de briga. Ele trabalhava com rinha, com briga de galo, lá na Pavuna, onde eu vou chegar lá também. E ali na ladeira, Dionísio Martins, naquela rua ali em Guadalupe, eu me lembro que meu pai me levou até um muro. Do outro lado era a favela do Muquiço. E aqui um muro, que era no alto da ladeira, um muro. Ele falou assim para mim, meu filho, papai quer te falar uma coisa. E ele falou, tá vendo aqueles homens ali? Apontou para uma esquina. Não apontou não, ele falou ali. Eu falei, sim, pai. Ele falou, então, aqueles homens ali, eles mexem com coisa errada. Tá vendo aqueles meninos que estão indo ali levar comida? Eu falei, sim, pai. Irmãos, era a transição do real, do cruzeiro para o real. 94, por aí, 93, 94. E um ovo era 5 centavos. Existia bala de 1 centavo. Meu pai falou para mim, aqueles meninos ali, eles ganham 50 reais para levar comida para aqueles homens. Aí meu pai vai falar uma coisa que eu nunca conheci na minha vida até hoje. Quem me conhece, me sentou no mim, eu nunca usei também. Não vou dizer que nunca usei, que eu já usei. Mas não me enche os olhos. Meu pai falou assim, eles podem te dar coisas que eu não posso te dar. Eles podem te dar dinheiro e roupa de marca que eu não posso te dar. Mas eu peço, meu filho, que você não aceite, porque é um dinheiro sujo. Tá vendo ali, aqueles meninos soltando pipa? Ali no ponta daquela pipa tem droga. É uma coisa que eu espero que você nunca conheça na sua vida. E eles vão soltar pipa, vão soltar lá na comunidade. Alguém pega aquela pipa, vai colocar o dinheiro ali, ele vai puxar. E realmente era desse jeito. Eles penduravam o dinheirinho ali, arriava a pipa no lugar e assim vinha. Naquele momento, Deus trabalhou no meu coração, aonde por obediência,
né? Para honra e glória do Senhor, eu nunca usei droga na minha vida. Meu pai me alertou sobre isso. E tínhamos um radinho relógio, ainda só tocava pagode. E na época era música engraçada, era o grupo molejo, era o grupo só para contrariar, com a música de barata, aquilo não sei o quê, aquelas coisas todas. E aquilo foi entrando em mim, porque eu achava engraçado. Eu achava engraçado. E eu me lembro que na rua, quando peguei amizades ali, me chamavam de Bacurau, porque eu vivia cantando, que era um pássaro. E eu vivia cantando. E ali o diabo ele foi trabalhando na minha vida nessa parte. Nesse clube, Atlético Clube, ou Internacional Clube, ou alguma coisa assim de Guadalupe, nós descíamos a ladeira, me lembro eu, passava pelos fundos e o zelador do clube deixava-nos passar pelo fundo para não ver criança entrando ali, e nós jogávamos bola na quadra. Ali, irmãos, eu via a Furacão 2000 quando começou, o Rômulo Costa carregando caixa nas costas. Olha o que Satanás faz na minha vida. A estratégia do diabo. Eu me lembro que ali sentava-se na mesa sambistas de fama depois, que na época não eram tão famosos assim, mas estavam ali compondo, bebendo cerveja quente. Eu me lembro como se fosse hoje. A bola caiu assim nos pés do Zeca Pagodinho, fui lá pegar ele com Bete Carvalho. Tinha mais duas pessoas com ele, não sei se era o Mig Neto. E eles ali sentados, eles bebendo ali, porque ele ficava perto da Pavuna. Lugar esse que depois eu ia com esse vizinho para a rinha de galo. Eu levava um galo, não tinha quase ninguém, ele pedia, socorro, deixa eu levar teu filho, Francisco, eu posso levar? E eles deixavam eu ir. E eu ia todo arrumadinho com um galo embaixo do braço para a feira da Pavuna, e ali eu via muita roda de samba, fui conhecendo isso tudo, e aquilo foi entrando em mim, e a primeira coisa que eu pensei, um dia, de novo, eu vou ser cantor. A qual depois me tornei cantor de pagode. E meu pai, 2 vezes no ano, eu me lembro disso aí, irmãos, ele pegava uma garrafa de dreia. Minha mãe o admirava porque ele não ia para a rua beber. Pegava uma garrafa de dreia, colocava na poltrona, e ali ele começava a ler a Bíblia para a gente. Eu sentava no chão com a Fabiana, de frente para ele. Ele pegava a Flávia e colocava do lado direito. E o Flaviano no lado esquerdo. E ele lia somente José do Egito. Ele só abria a Bíblia no livro de Gênesis, na passagem de José do Egito. E ali ele começava a falar conosco. Ele falava para mim e eu ficava encantado vendo meu pai ler a Bíblia. Eu não estava nem aí, eu não sabia. Ele pegava ali a Bíblia, e aí foi a primeira vez que eu tive contato com o Evangelho. Ele me ensinou ali no muro da casa a não mexer com droga, a não aceitar coisas fáceis. Ele disse para mim, eu não tenho condições de te dar o que aquele povo pode te dar, mas eu te peço que não aceite. Eles vão te apresentar marcas, eles vão te apresentar coisas que eu não posso te dar, mas eu aceite. Irmão, não se sacrifica para comprar um celular para o teu filho. Não se sacrifica para comprar uma moto para o teu filho. Porque hoje em dia eu amo o meu pai. E toda a integridade até hoje que eu tenho, o caráter foi formado ainda no mundo, meu pai dizendo, eu não posso te dar. Ele dizia, filho, eu te amo, mas eu não posso te dar. Tem pessoas que podem te dar. Se você acostumar a tua filha a ter tudo que você não pode dar, você está formando uma prostituta. Você está formando alguém que vai roubar depois. Se você for acostumar teu filho a você dizer, olha, eu não tenho para te dar, eu não posso te dar. E o que tem que fazer, mamãe? O que tem que fazer, papai? Tem que esperar. Quando a mamãe puder, quando o papai puder, ou você fizer um trabalhinho, você vai ter. Porque você pode estar transformando um ladrão, você pode estar transformando alguém que vai querer vida fácil, onde você está transformando alguém que não aceita não. E eu me lembro que meu pai sentava ali e 2 vezes por ano. E aquele livro, eu sabia que era sagrado.
não abria, tinha 9 anos, 8 anos, 9 anos de idade. E eu me lembro que outra situação é causada. Meu pai compra um terreno em Santa Cruz e nós saímos de Guadalupe. Viemos para Santa Cruz. Mas viemos para casa de um primo, onde a ex-esposa dele, ele tinha separado dessa esposa, e minha mãe e meu pai, essa mesma mulher, ela foi lá em Guadalupe chamar a gente. Falou, olha, você está com terreno lá, vocês estão com terreno lá perto de casa, então fica morando comigo lá, que eu estou com medo de ficar sozinha, porque o marido dela tinha deixado ela, que no caso era meu primo, tinha deixado ela, o primo do meu pai, do meu primo, tinha deixado. Mas essa mulher, da mesma maneira que ela mandou nos chamar, irmãos, ela humilhou a gente de tudo que é maneira dentro daquela casa. Nós não podíamos levantar sem ela acordar antes, ela só acordava depois de meio-dia, 11 horas. Minha mãe, o que nunca fez com a gente, começou a fazer, somente eu. Tossisse, a gente tinha que segurar a urina. A gente não podia levantar, porque o barulho da porta fazia essa mulher. O diabo vem com um sapatinho de veludo. E se ele possível for, ele vem com um anjo de luz para enganar, se possível, os eleitos. E essa mulher possessa, nós lá naquela casa dela, nós éramos humilhados, maltratados todo o tempo. E do mesmo modo que ela mandou vir, um dia ela expulsou a gente de casa. E eu posso garantir para os irmãos, não foi por abuso, não foi por nada. E nós viemos morar na casa que meu pai estava construindo, com o chão molhado, com o concreto, que é a aguada, né? Nós chamamos, ainda estava molhado. Portanto, quando colocou um guarda-roupa pequeno que tinha, era um único cômodo. Meu pai só fez para marcar o terreno. Nós íamos construir ainda, meu pai ia construir. E nós fomos obrigados a vir para esse único cômodo, com o chão molhado. Deus tão bom que nós não pegamos uma pneumonia, não pegamos nada, não tinha porta, não tinha banheiro. Era um cômodo. O Guadalupe era 2 lá, onde nós íamos, era um cômodo. E me lembro que nós mudamos com um carrinho de mão, tinha 9 anos de idade. E dava aproximadamente uns 4 quilômetros da casa dela, aonde meus pais moram hoje em dia. E eu ali com o carrinho de mão, com panela, uma chuva danada. Nós fomos expulsos de casa, essa mulher botou a gente para fora. E nós íamos morar nessa casa, né? Mas todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E nós íamos ali, o concreto ainda estava cheio forte de cimento, o chão molhado, marca de nossos pés ainda tinha. O tapete que botamos colou junto com o concreto no chão. Dormimos em cima de papelão, não conhecíamos nada, não conhecíamos comércio, não tinha comércio, lugar só tinha 200 casas, uma aqui, outra ali, outra ali, outra aqui, era longe. Para ir meu irmão comprar pão de manhã, procurávamos, nós não tínhamos certeza que ia comer. Era 1 ou 2 moedas, porque era tudo barato, a gente saía, o pãozinho era 5 centavos, e nós saímos para procurar. Enfim, meu pai foi trabalhar em Niterói uma vez, eu fiquei doente, a gente não sabia nem onde era posto de saúde, não tinha. Eu passei 15 dias em cima de uma cama, porque não tinha água para beber direito. Isso aqui no Rio de Janeiro, não tinha água para beber direito. E eu sempre, com senso de responsabilidade, era o Binho para beber água, que é o Flaviano, que é o caçula, a Fabiana, a Flávia, minha mãe, que eu sempre fui muito protetor, né? Era o filho mais velho, meu pai saía, a proteção. E eu me lembro que eu fiquei muito doente uma vez, mas eu não tinha. E em meio a muita miséria, muita pobreza, para estudar era humilhação. Hoje em dia tem ônibus da prefeitura que pega as crianças, leva para a escola. Na nossa época não, tinha que ficar pedindo carona ao motorista, o motorista humilhava. Humilhava, não dava carona, a gente ia a pé, se estudar, se tivesse aula de educação física de manhã, de tarde não ia. E eu falei assim, ou eu vou ser jogador de futebol, ou eu vou ser cantor.
E quando chego aqui, em 96, 97, estava estourando os grupos de pagode. No ano de 96, 97, 96 aqui em Santa Cruz, e eu coloquei aquilo no meu coração, eu falei, eu vou melhorar de vida, eu vou ajudar a minha mãe. Mas era uma estratégia do diabo também. Eu me lembro que um primo meu, um primo de consideração, que eu fui pegando amizade, passou, ele comprou um pandeiro. E eu peguei aquele pandeiro, eu falei, deixa eu aprender, eu aprendi. Aí ele me emprestava, ele não sabia tocar. E eu assistindo programa de televisão, que só dava grupo de pagode, eu pegava tampa de panela e ficava ensaiando como tocar pandeiro. O jeito que eles mexiam com a mão, isso na tampa de panela. Aprendendo a rodar a tampa de panela no dedo, eu já estava me preparando. E peguei esse pandeiro, me encantei, aprendi a tocar pandeiro. E nada de evangelho. Foi passado o tempo, meu pai, aquele homem que aconselhava, meu pai ele começa a beber em botecos, que tinha um apenas por aqui ou dois, onde ele mora. E eu me lembro que muitas das vezes nós íamos buscar nosso pai dentro dos matos. E aquilo me doía o coração. O homem que me aconselhava, minha mãe cheia de vergonha. Via um vizinho rindo, irmão. Porque o diabo ele só quer ver tua desgraça. Às vezes via um vizinho rindo. O vizinho não levantava meu pai. O vizinho não pegava, ele ia lá em casa e tinha um prazer. Porque o diabo quer envergonhar a tua família. Você jovem que está caindo na bebida, na droga, no cigarro. O diabo ele quer te envergonhar. Fulano é meu amigo, é maneiro, tá bebendo comigo, bebendo com você. Aí você fala assim, tá bebendo comigo, é meu amigo, meu parceiro, fechamento. Mas no dia que tu cair bêbado, esse teu fechamento ele vai rir da sua cara. Pode ter certeza disso. Ele vai falar para os outros no outro dia que você não sabe beber, é um vacilão. Eu me lembro que eu e minha mãe, eu não tinha força para isso, para tentar levantar meu pai. Eu comecei a ver aquele homem que eu admirava tanto, dormindo dentro dos matos, caía bêbado, e o pessoal rindo. E alguém ia lá em casa chamar, teu marido está aí caído bêbado no chão ali dentro do mato. E nós levávamos meu pai para casa. Irmãos, eu me lembro que eu falei assim, minha mãe não vai passar por essa situação, porque as brigas, a droga que meu pai usava lá no Nordeste, ele voltou a usar. Ele voltou a usar. E meu pai começou a usar cocaína, meu pai voltou a fumar maconha, junto com a cachaça. E aí veio a desgraça toda dentro de casa. Um pai bêbado, minha mãe não podia trabalhar, tinha que cuidar dos filhos, não tinha ninguém para tomar conta. Ele ameaçava, passou a ameaçar, aprisionava minha mãe em casa. Ameaçava se ela saísse, a gente não conhecia nada, não tinha parente nenhum aqui, ninguém. E eu me lembro que eu comecei a jogar bola, ia treinar, mas não era como agora. Até que eu machuquei meu joelho, não podia mais jogar, e eu falei, você cantou. E eu me lembro que eu estava no portão, vi um vizinho com um cavaco e eu tinha um paneiro. Eu olhei para a cara dele, chamei ele, falei, ei, tu sabe tocar alguma música? Ele estava tocando uma que estava estouradíssima no momento. E eu peguei o pandeiro. O irmão dele olha lá de dentro, me veio com o pandeiro, ele com o cavaco, e o irmão dele era afastado da igreja, de uma igreja. O irmão dele vai no outro dia, compra tantã, um surdo. Irmãos, assim, o instalar de Deus estava montado um grupo de pagode. Ensaiávamos. E dali eu já estava rapazinho, nos aprimorando. E dizem por aí que nós somos precursores. Nós somos o primeiro grupo na Zona Oeste a tocar com roda de samba ligado. Não dizia isso. Eles falam que o grupo que eu tinha, eles riam da cara da gente, porque se tocava samba de roda, com os instrumentos, era pagode de mesa, era com o instrumento desligado. Nós começamos a tocar. E nós começávamos a nos aperfeiçoar com o CD. Os outros músicos ficavam admirados como aqueles meninos, e detalhe, eles eram do Nordeste também.
Nós só fomos para dizer que o nordestino ia tocar forró, e mas a gente estava nem aí, tocava. Em pouco tempo tinha uma banda montada. E essa banda estava empareando com bandas que hoje em dia estão no sucesso, com grupos que estão no sucesso, e nós estávamos junto com essas bandas. Em pouco tempo. Até que comecei a namorar, a namorada engravida, mas eu com senso de responsabilidade, nunca teve isso, meu pai vai me ajudar a criar, minha mãe ajudar a criar, nós éramos criados e doutrinados para ter nossa casa, ter nosso lar. A população cresceu do conjunto, conheci uma mulher, que eu tinha ela como se fosse uma mãe, né? Porque eu era um menino de 15 anos, e ela tinha seus 30 e alguns anos, 36, 37 anos, eu tinha ela como se fosse uma mãe. Ela era da idade da minha mãe, praticamente. Era da idade da minha mãe. E eu cheguei até essa mulher. Amizade. Ó, veio morar na casa de umas amigas minhas que foram embora para Teresina. E eu cheguei até essa mulher. Olha o diabo novamente se apresentando. Eu já não estava com cabeça mais para o grupo de pagode, porque aí eu ia ser pai. E o pagode, a gente juntava tudo da caixinha. É aquilo, irmãos. Você jovem que está assistindo isso, você que está afastado, o mundo da fama, o mundo do pagode, o mundo do funk, o mundo seja lá do que for, é tudo ilusório. Você está falando com um ex-cantor de pagode. Eu emprestei minha voz para funk. Eu emprestava minha voz para gravar CD, para depois o artista ir cantar. A minha voz era usada como voz guia, chamado, para gravação de CD de funk, para gravação de CD de forró. Eu entrava no estúdio, só era me deixar dentro do estúdio. E eu emprestava minha voz para aquilo ali. E o cantor, depois, para montar tudo, depois o cantor ia lá e botava a voz dele. E nesse período, eu larguei tudo. Nós fazíamos, hoje em dia tem podcast, mas antigamente era só pela rádio. E eu comecei para querer trabalhar, mas aí eu era menor de idade. Eu tinha 15 para 16 anos, eu era menor de idade. Formei 16 anos, menor de idade. E eu tinha que trabalhar, porque eu ia ser pai. 16 anos, a mãe da minha filha, que tem 20 anos, um dia estava grávida. E eu tinha que trabalhar. E eu ouvi essa mulher dizendo assim, olha, poxa, tem uma mulher aí que arrumou um emprego para fulano de tal e só pediu R$1. E aquilo ali, amado, preste atenção. Ah, fulano é muito legal, vou deixar meu filho lá. Você não sabe se fulano é macumbeira, você não sabe se fulano é feiticeira. Essa mulher era da feitiçaria. Minha mãe não sabia, eu não sabia, ninguém sabia. E essa mulher, ela estava de férias, ela acompanhava o grupo de pagode, ela adorava um garoto novo. Mas comigo ela nunca teve nada, isso aí não teve. Mas ela teve com amigos meus do grupo de pagode que era menor de idade. E o diabo, irmão, é pai da mentira. E eu vendo ela dizer que arrumou um emprego para fulano por R$1, naquela época, nós que fôssemos menor de idade, meu pai me levou para a obra com 13 anos, 14 anos, eu fui trabalhar dentro de obra, grande, na Barra da Tijuca, no Recreio, só tinha que botar uma bota e aguentar um saco de cimento. O teste era esse, aguentar um saco de cimento. Se você aguentou um saco de cimento, um vaso acoplado, se você pôde segurar uma pia de cerâmica, você um tanque, que era montar muito apartamento, então era para quarto de empregada, lavava, essas coisas todas assim. Então assim, tanque. Então se você pudesse cavar um buraco, você podia trabalhar na obra assim, com 14, 15 anos, né? Menor de idade. E eu me lembro que muitos amigos meus, hoje em dia são bem, graças a Deus, estruturados na vida, porque trabalhavam com seus 14, 15 anos, né? E eu me lembro que essa mulher dizendo, olha, eu vou, olha só, amados, eu vou na casa de uma mulher. E essa mulher, ela arrumou um emprego para o meu compadre. Eu falei, poxa, se essa mulher arrumou um emprego, eu saí caladinho e fui na casa dela. Eu falei, fulana, ela falou, oi Fabiano, eu falei, tudo bem? Poxa, eu tô doido por um emprego. Eu vi tu falando de uma mulher aí que arrumou um emprego pro teu compadre. Será que ela não amarra para mim, não? Aí essa mulher falou assim, claro, Fabiano, nós arrumamos, ela pode arrumar para você também. Amados, pegamos o ônibus, ela paga a tua passagem, pegamos o ônibus e fomos. Chegamos numa comunidade aqui no Rio, no centro de Santa Cruz. Eu não sabia de nada. Essa mulher todo tempo dizia, eu estou indo na casa falar com uma mulher. Eu não sabia que essa mulher era uma pombagira, que ela estava indo falar. Eu estava com ela, entrei dentro de uma comunidade aqui em Santa Cruz, e
o ônibus deixou assim, chegamos, era a casa de uma senhora. Pasmo que eu vou falar, mas quem foi do ocultismo, do espiritismo, sabe disso. Existem pessoas que não recebem entidade, que são amigas de entidade, que emprestam suas casas, dão de tudo, mas não tem envolvimento, não raspou, não faz nada disso, mas são instrumentos do diabo para trazer pessoas para aquilo. E eu me lembro que quando cheguei na casa dessa senhora, eu lembrei da casa do meu avô, que era uma sala grande, era uma varanda, eu esqueci o nome dessa senhora, de cabelo branco, e essa mulher muito feliz ali, porque ia receber algo, e eu estou vendo um monte de gente ali, sentado nos bancos de madeira em volta, e eu pensei assim comigo, pô, deve ser uma mulher que arruma emprego para os outros. Amado, em pouco tempo, quando nós fizemos ali, que eu pensei isso tudo, a mulher perguntou se nós queríamos água, eu escutei uma gargalhada lá de dentro da casa. Não tinha WhatsApp, nem todo mundo tinha celular, não tinha. O celular era que tinha bateria que jogava fora. Eu ouvi uma gargalhada lá dentro e gritaram, Fabiano Soares de Mendonça. Eu falei, acabou. O demônio me vem incorporado no corpo de um homossexual. Olhou para minha cara, me gritou pelo nome lá dentro, irmãos. Eu não tinha dado currículo. Eu falei com essa mulher no dia que eu ia sair. No dia que ela estava saindo, ela falou, estou indo agora falar com essa mulher. Eu me lembro que ela botou a calça bem colada, que era a calça da moda da época, a calça da gangue que chamava. E eu fui com ela. Mãe, estou indo acompanhar a fulana lá fora. Menti para minha mãe, disse que ia pagar uma conta com fulana. Mas quando eu cheguei lá, era isso. Essa entidade olhou para mim e falou assim, eu vou trabalhar para você 7 vezes de graça. Eu falei, meu Deus, onde eu vim me meter? E eu me lembro que todo mundo em volta começou a falar, nossa, que honra, queria eu, que honra, que honra, que honra. E eu nunca menti para minha mãe, a não ser esse dia que eu falei assim, que eu estou indo ali, essas coisas assim. Eu pensei, pronto, lembrei dos filmes, tinha apagado muita coisa da minha memória, de quando criança, e eu falei, pronto, olha só o que eu vim fazer. Aí a mulher falou, não, ele veio pedir um emprego, e eu calado todo o tempo, eu repreendendo na cabeça. Eu calado todo o tempo. Por que eu estava repreendendo? Porque meu pai, nesse período de usar droga, de estar bebendo, meu pai às vezes manifestava a igreja dentro de casa. Irmão, meu pai manifestava. E vi um casal de irmãos, que hoje em dia são pastores, eles vinham, oravam, e o demônio não ia embora. Fingia. Adormecia, meu pai adormecia. Momentaneamente. Quando eles davam as costas, aí eles diziam assim, não, isso aqui é cachaça, daqui a pouco vai. Não era cachaça não, irmão. Quando eles saíam, ele manifestava, ele acordava, levantava. O inferno começava de perturbação. As crianças, meus irmãos chorando, eu chorava também que não podia fazer nada. Meu pai com a mão para trás, toda torta. E aquele inferno, a madrugada toda, até no outro dia, o diabo só ia embora no outro dia de manhã. E quando o casal perguntava à minha mãe, ela não queria envergonhar o homem e a mulher de Deus, e eu vou dizer uma coisa para você, se você chegar na igreja e te empurrarem, botar a mão na tua cabeça, se Deus não te arrebatar, irmão, não deita não cai não. Porque você vai estar concordando com a mentira, tá? Não cai não. Ah, se cair, Deus trabalha você levantado, deitado, em pé, dormindo do jeito que quiser. E meu pai e minha mãe sempre diziam, não, foi tudo bem, que nada, a gente sabia que era mentira, que não tinha acontecido. Mas não queria envergonhar um homem ou uma mulher de Deus. E aquela entidade falou que iria trabalhar para mim. 7 vezes de graça. Eu falei, meu Deus, me lasquei todinho agora. Estou ferrado, estou acabado. Quando cheguei em casa, eu me lembro que aquela entidade falou assim, ó, você vai ser famoso. A mulher fala, a entidade fala lá meu nome lá dentro, lá. Já sabia tudo de mim. Falou, você vai ser famoso. Você vai ser muito famoso. Eu vou trabalhar com você porque sou uma entidade que trabalha na música. Eu vou trabalhar com você na música, assim, assim, vou te arrumar um emprego sim. Mas o seu chamado é para ser artista, você nasceu para brilhar.
Eu falei, amado, fui para casa. Cheguei para minha mãe e falei, mãe, assim, 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 assado, eu contei tudo para ela. Ela falou, Fabiano, você é doido, aonde você vai se meter? Eu falei, mãe, eu não sabia, eu fui procurar emprego. Cheguei lá, fizeram um pacto comigo, falaram que ia trabalhar para mim 7 vezes de graça, e agora como é que eu vou? E eu falei, eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, só traz cigarro e bebida, mano. Eu fazia de tudo para acabar. E sabe qual foi o meu medo? Era da entidade tocar na minha filha, que estava na barriga. Eu tinha medo da entidade tocar, porque eu fui ameaçado. Eu tinha medo da entidade tocar na criança que estava na barriga. Irmãos, larguei a música, larguei tudo, fui lá 2 ou 3 vezes. Minha mãe me emprestava o dinheiro para levar o cigarro e a bebida só para chegar lá e acabar com aquilo. Eu queria me livrar daquilo ali. Mas a única coisa que te livra da mão do diabo é o sangue de Jesus. Eu me lembro que eu chegava lá, às vezes, era só para conversar e falar sobre aquele um pensamento, meu Deus. Comecei para a igreja evangélica. A criança nasceu, viu? Chutei o balde, comecei para a igreja evangélica. Porque a mãe dos meus filhos conhecia, foi criada no berço evangélico. Eu não. E ela falou de aceitar Jesus, e eu falei, eu não sei como é que é, mas eu ia. Comecei para a igreja. Mas, depois de passar um tempo na igreja, abandonei o grupo de pagode, abandonei tudo no auge mesmo. Nós estamos no auge do grupo de pagode. Nós tocávamos em rádio, como eu falei, existe hoje em dia podcast. Nós tocávamos em rádio ao vivo, era transmitido, quem estava em casa ouvindo. Ia entrar uma banda famosa, nós ficávamos tocando antes da banda entrar. E ali pegamos conhecimento, pessoas de rádio, outros clubes, e eram muito requisitados, porque nós tocávamos com perfeição. E ali, amados, antes disso aí tudo, de eu aceitar Jesus, tinha uma pessoa que tocava no grupo que eu gostava muito dela. Gosto de todos, mas eu gostava muito dela, dessa pessoa, porque eu tinha consideração enorme do pai. E o diabo é o pai da mentira. Essa pessoa, para sair do grupo, eu formei o grupo, eu dei nome para o grupo. Mas essa pessoa, para sair do grupo, só tinha que ficar calado. Porque a pessoa não sabia tocar pagode direito. Ele não sabia tocar. Todo erro... outro dia eu peguei até um Uber com minha esposa, e quem estava era um dos ex-integrantes do grupo. É o único que não aceitou Jesus, mas para a honra e glória do Altíssimo. Todos os integrantes desse grupo se tornaram evangélicos, com exceção de um até hoje. Né? Até hoje, mas eu creio que Deus está trabalhando na vida dele também. E começaram, irmãos, quando terminava o show, falavam assim, ó, vamos tirar fulano. Eu falava, tira ele não. Vamos tirar fulano, tira ele não. Ó, eu era o vocalista. Eu era o compositor do grupo. Líder do grupo. O responsável era o mais velho, porque todos nós éramos menor. Mas aquele que comprou os instrumentos, ele era responsável. Ele era o único que tinha, na época, 26 para 27 anos. E ele era o que cuidava do dinheiro, assinava por todos os menores. Era tutor nosso quando nós íamos fazer show em casas e assim por diante. E começou uma vez, eu me lembro que eu caí doente, minha garganta fechou. E esse menino, que todo mundo queria tirar ele do grupo, que hoje ele é evangélico, para honra e glória do Senhor, ele ia lá em casa levar remédio para mim. Perguntar se eu estava bem. E eu passei 15 dias quase morrendo. Mas o próprio familiar desse menino chamou, falou, Fabiano, eu vi que você ficou doente. Ele foi, olha, que história é essa que você fez uma macumba para minha mãe? Eu falei assim, eu não fiz nada. E pro meu irmão sair do grupo, falei, rapaz, se eu quisesse que teu irmão saísse do grupo, você não ficar calado, porque queriam tirar teu irmão todo o tempo. Pois é, e minha mãe estava lá em casa se vangloriando, que fez um trabalho para você, que você estava quase morrendo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, a pessoa que fez a bruxaria para minha vida, para que eu morresse, ia lá em casa levar o remédio para saber se eu estava bem. Às vezes, amados, não é quem está do teu lado, olha, fulano é meu amigo que não sai do meu lado, às vezes tem gente que não está do teu lado, mas está orando por você. Olha, fulano que estava comigo aqui do meu lado,
o criminoso ele volta, segundo a polícia, segundo especialistas, o criminoso ele volta ao local do crime para ver o corpo. Se você chegar numa cena de crime e tiver a polícia ali, está tirando foto de todo mundo, porque o criminoso pode estar ali. E aquele menino, ele ia lá levar remédio, era cerca, minha mãe, olha, fulano esteve aqui para te visitar, e eu queimando de febre, a garganta fechada. E depois foi revelado, tanto na igreja quanto em outros lugares, que fizeram feitiçaria com um sapo, com uma agulha na garganta e jogaram dentro do valão. Mas eu fiquei sabendo, eu não dei ideia, porque eu não fiz nada. Eu não tinha feito nada. Isso foi antes de eu aceitar Jesus. Quando houve isso comigo, eu falei, sabe de uma coisa? Quer ficar com um grupo? Fica, disse que eu fiz, porque eu amava muito essa família. E entrou uma mentira. Essa mesma mulher que me levou lá nesse lugar, esse mesmo menino que falou que a mãe estava fazendo algo contra a minha vida, ele falou para mim, Fabiano, tu sabe que fulana gosta de garoto mais novo, né? Não. Ela tá de olho em você. Eu falei, de mim? Que isso, rapaz? Ela é uma mãe para mim. Que isso, fulano? Para com isso. Ela tá de olho em você. E essa mulher, o que foi que ela fez? Ela terminou um namoro meu. Ela era a única pessoa que tinha um celular. Ela terminou um namoro meu por telefone. E ela voltou, ela não falava com a família desse menino, que também ela tinha um relacionamento. E ela, para voltar a falar, eu não esqueço nunca mais, ela dizendo assim, estou com saudade da minha comadre, estou com saudade do menino que eu saía. E eu fiquei calado ali, e ela falou assim, eu vou preparar uma comida, eu vou preparar um peixe, vou preparar uma comida, eu vou chegar lá, vou dar para eles, e eles vão cair no encanto e fulano vai comer aqui na minha mão. Eu fiquei olhando e quieto, por que ela estava me falando aquilo? Quando eu chego nessa casa no outro dia, mas aí já era Deus trabalhando na minha vida. Quando eu chego nessa casa no outro dia, desses que eu tinha como família, porque meu pai caiu no alcoolismo, nas drogas, e o pai dessa família, hoje em dia eu não moro mais com eles, mas até hoje como fosse um tio para mim, né? Um paizão que me aconselhava no momento da adolescência, meu pai estava drogado, meu pai estava bêbado, meu pai não cuidava da família, e esse homem ele não cuidava da família, mas ele não nos dava conselho, e o que os filhos dele comiam, eu comia, o que os filhos dele vestia, eu vestia. E essa mulher vai lá e inventa uma calúnia, eu tinha 16 anos. Ela que falava mal da família, ela fez bruxaria para a família e voltou. Ela falou, vou dar uma comida para eles e eles vão comer e vão ficar. E assim foi, amados. Quando eu vi o clima que estava chato, eu me afastei, fui para a igreja. E foi uma maravilha, os melhores anos da minha vida. Passei 3, 4 anos na igreja. Quando depois não aguentei perseguições, novo ainda, a gente pensa que na igreja é tudo mil maravilhas. Eu quero dizer uma coisa para você, que você vai para a igreja é um lugar onde tem pessoas, e onde tem pessoas tem pensamentos diferentes. Uma coisa é você visitar. Eu tenho certeza que alguém aí que está ouvindo vai dizer assim, eu visitar a igreja não tem isso, é porque você não convive. Seja no mesmo ônibus todo dia, seja no trem, seja na família, seja em qualquer lugar. As cartas de Paulo estão repreendendo muitas das vezes as igrejas. Igreja perfeita somente no céu. Nós somos errantes e pecadores. Igreja perfeita só no céu. E eu não aguentei a doutrina, eu vi o pastor chorar, contar para mim certas coisas, e eu falei, meu Deus, como é que pode? E eu saí da igreja. Quando eu saí da igreja, o diabo veio com tudo. E eu falei, eu sei por que está acontecendo isso, eu tenho que pagar o que eu devo. Procurei esse homem, né, que recebia essa entidade, para pagar o que eu devia, achando eu que devia, não sabendo eu que eu já estava, a dívida já tinha sido paga por Jesus Cristo, e que se estava em Cristo, nova criatura era, né? Mas a mãe do meu filho continuava na igreja, e eu querendo que a vida mudasse rápido, eu falei, eu vou voltar, porque eu fui seduzido a voltar a cantar. E eu pensei comigo, só vai dar certo eu voltar a cantar se eu pagar o que eu devo lá à entidade. Era as visitas, 4 visitas, se não me engano, que faltavam, não era 3. E eu fui lá pagar essa visita. Procurei a entidade de cabeça baixa. Falou assim, olha, não, tudo bem, de cabeça baixa. Você procurou o outro lado lá, mas seu negócio é aqui, eu vou te ajudar, não trave em detalhes. Presta atenção. E
Essa entidade falou para mim, uma mulher que te procurou-nos aqui, me procurou. E eu botei ela para fora, ela estava com um negócio para fazer um trabalho com a garganta e tudo, chegou com champanhe com flores e eu expulsei daqui no tapa. Eu não acreditei muito, não dei ideia. Passou-se uns dias, eu ouvi falar que uma pessoa estava com o rosto machucado. E não tinha telefone, não tinha condições de saber. Eu falei assim, pô, sabe que fulano se machucou? Não. Eu olhei para a cara da mulher e fiquei pasmo, porque o que eu tinha falado lá era verdade. Mas eu parei para pensar, eu falei, por que uma entidade ia recusar uma oferenda e ia bater na cara de alguém por minha causa? Porque a pessoa queria fazer uma maldade contra a minha vida. Porque o diabo, ele trabalha assim, preste atenção você. Ele bota um contra o outro. Ele diz que uma pessoa é adivinhação. Olha, uma mulher morena, amado, tu só conhece, todo mundo conhece uma mulher morena. Olha, uma mulher de cabelo loiro, todo mundo conhece uma mulher de cabelo loiro. Olha, um homem de bigode, quem não conhece um homem de bigode? Então o diabo, ele vai trabalhar dessa maneira. Olha, tem uma mulher morena, é você quem fala. Ah, como é que ela é? Olha, é assim a morena, cabelo preto, assim. Ah, é magra? Isso, eu já sei quem é você quem dá a planta. É você quem fala, é você que conduz. Eles pegam aquilo de você e vai trabalhar aquilo. Então eles começam a botar contra, para poder se alimentar e fazer você fazer o quê? Oferenda, fazer sacrifício para eles. Ah, eu não faço despacho, não precisa, mas só de você estar ali, levar uma vela, levar um cigarro, fazer aquilo, você está fazendo oferenda para uma entidade. E eu parei comigo e falei, por que a entidade expulsou essa pessoa de casa? Amados, resumindo, essa pessoa, depois que eu fiz a última vez lá, fui lá, só ia levar o cigarro e a bebida, consegui para honra e glória do Senhor. Ela queria me segurar por mais um tempo. Quando eu chego lá na casa desse rapaz, amados, eu passei. Ele falou assim, Fabiano, você pode vir aqui me ajudar a bater uma laje? Eu falei, vai, porque eu peguei amizade com ele. Eu falei, vou. Morreu, mas vamos, mas o diabo estava querendo trabalhar. Quando eu cheguei lá no final de semana para bater uma laje, eu passei no meio dos policiais, que era a comunidade. Eu passei no meio dos policiais. Virei na rua dele, subi. Quando eu entrei na vila, eu vi tudo revirado dentro da casa dele. Tudo quebrado dentro da casa dele. Eu pensei comigo, ele deve estar bebendo, deve ter quebrado tudo, sei lá. Um homem chegou para mim e falou assim, meu filho, o que você está fazendo aqui? Mete o pé agora. Irmãos, ele tinha me chamado para dormir lá, para bater a laje no outro dia. Eu falei, não, fulano, eu estou vindo do trabalho, eu vou para casa. Ele, não, vem aqui para casa. Você dorme aqui, depois no outro dia a gente bate a laje. Eu falei, tá bom. Quando eu chego na estação de trem, me deu uma dor nos pés, chamada esporão, que eu não conseguia andar. Eu tentava andar, minha perna travava. Já era o amor de Deus na minha vida. O Senhor estava trabalhando na vida, me dando mais um livramento. Amados irmãos, meus pés doíam tanto que eu chorava. Eu falei, Jesus, o que é isso? Fui para casa. Aí no outro dia eu consegui andar, fui na casa dele. Acordei pensando eu que estava atrasado. Não, mas o Senhor é dono do tempo, Ele que tem o sol e a lua e é dono da hora. Amado, quando eu chego na casa desse homem, tudo revirado, passei por meio de policial, os policiais não me viram, amado. Não me viram de modo algum, eu cheguei na cena de um crime sem saber. O vizinho falou, rapaz, sai daqui agora, em nome de Jesus, vai embora daqui agora. Eu não entendi, passei, amado, tinha um policial descosta, outro descosta, eu passei no meio deles, fui à padaria, tomei café, comi um salgado, uma Coca-Cola pequena, falei com o dono, o senhor viu fulano de tal? O dono olhava para mim com o olho regalado para um lado e para o outro, falou assim, vi não. Eu falei, mas ele estava ali, me chamou para ter uma laje, o dono do bar enxugando um copo com um pano, olhou para minha cara, falou, chegou perto de mim e falou assim, moço, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai daqui agora. Eu olhei para a cara dele e falei, meu Deus, a segunda pessoa, e eu desligado, eu não sabia o que estava acontecendo de modo algum. Fui para casa, quando eu chego em casa, 2 dias chega a notícia, Fabiano, está sabendo o que aconteceu? Eu falei, não, mataram o fulano de tal, chegaram na casa dele de madrugada. Eu não sei até hoje o que aconteceu. Homens encapuzados entraram lá e tinha a ver com a entidade.
Parece que a entidade falou algo de um traficante, parece que o traficante morreu, o trabalho não deu certo. Entraram lá dentro, pegaram esse homem, torturaram ele lá dentro, arrastaram ele, mataram ele na beira do valão para todo mundo ver. Quem estava no baile, quem estava no forró, não sei o que estava acontecendo naquele dia na comunidade. Olha o laço que o diabo estava preparando. Então não reclame da tua dor, não reclame da tua enfermidade, porque Deus ele não permitiu isso em vão na tua vida. Dali foi cortada essa ligação. Eu tinha me afastado do Evangelho. Volto mais uma vez para o samba. Não vai dar certo de novo, porque Deus tem um plano na minha vida. Passa-se o tempo. Vou trabalhar em um local onde tinha um monte de artista, porque, de novo, meio artístico, na Fundação João do Cruz. E ali tinha pessoas que tinham contrato com a Furacão 2000, tinham cantores que agora é famoso, mas na época a gente ia numa rádio e eu via um apresentador de televisão, que é locutor de rádio, ele negociando, porque tudo no mundo da fama é assim. Às vezes o empresário ganha mais, às vezes a pessoa está ali. Você pesquisa na internet, bandas que eram muito famosas antigamente, o cantor que estava ali no programa de televisão ganha R$50, R$30, R$40 por apresentação. E, amados, tem muita gente que está aí, você pode pensar que é famoso, que é isso e aquilo, não é não. Pode ser famoso, mas não tem nada, às vezes, que comer em casa. E o período que eu estava casado, casei, me afastei disso tudo, entre idas e vindas em grupo de pagode. Em 2010, me veio um divórcio, separei, não era casado no papel, nos separamos. E eu, dentro da Fundação João do Cruz, eu fui chamado para cantar numa banda, num grupo. Eu faltei 3 ensaios, porque eu chegava em casa para poder querer conversar com a mãe dos meus filhos, antes de separar. E eu me lembro que eu faltei 3 vezes o ensaio. Quando eu faltei 3 vezes o ensaio, eu fui desligado do grupo. Mas aí eu já estava emprestando minha voz para funkeiros, para entrar em estúdio, eu estava entrando em estúdio. E banda de forró, fui chamada também. Fui chamado. E nesse período da separação, eu falei, eu vou voltar a cantar. Montei outra banda, me envolvi com música novamente, me envolvi com pagode. Mais uma vez, não fui para o ocultismo de modo algum, mas eu ouvia falar de que estava acontecendo na minha vida. Eu ouvia falar, não só uma vez, mas por 3 vezes. Uma foi lá atrás, quando eu era adolescente, depois eu da fase adulta, que pessoas chegaram em centro espírita para fazer algo contra a minha vida. E eu vi entidade jogar para fora. E eu falei, não, não é coincidência. Aconteceu há tantos anos atrás, agora de novo, mais 2 vezes, não é coincidência. Tem alguma coisa aí. Na minha vida, na vida dos meus pais, nada tinha mudado. Eu fui morar na casa deles. Quando eu me separei, e eu vi ali que meu pai não tinha mudado. Eu tinha me afastado durante muitos anos da minha família. Quando casado, eu cuidava da minha família. E meu pai no alcoolismo, meu pai nas drogas, afundado. E eu voltei a cantar, trabalhava, cantava ainda. Amados, comecei a conhecer pessoas que eram compositores. Gravamos música para pessoas famosas. E chega um belo dia, a qual me apareceu a oportunidade de realizar o sonho de quando eu tinha 15 anos, isso quando eu era do mundo. E eu gravei um CD independente. Peguei um dinheiro que eu tinha juntado do trabalho, aluguei um espaço, paguei DJ, tudo mais, a quem ia gravar, contratei outras bandas, contratei músicos, e eu tinha meu grupo também, e aluguei um espaço e fiz a gravação de CD independente. Amados, até hoje nunca saiu nenhum CD, porque Deus travou. Já era o plano de Deus na minha vida. E
eu me lembro que aonde eu chegava, eu encostava perto de alguém, alguém bebia e falava assim, tu vai ser crente. Aí eu falava, conversa besta, nada a ver uma coisa com a outra, mas eu tinha lá dentro do meu coração um plano. No fundo do meu coração, eu sonhava em ser famoso e um dia ganhar. Eu pensava assim, eu vou ganhar 250 mil fãs e um dia eu vou anunciar que me converti. E eles vão vir para Jesus, porque eu tinha visto pessoas famosas que tinha acontecido isso. E meu sonho era esse. Eu tinha um sonho lá dentro. Que foi um sonho, uma semente plantada em Guadalupe, quando eu era criança, de um pai bebendo dreia, falando do Evangelho. E de um tempo que eu saí da igreja, eu falei assim, que por causa do sistema, né, religioso, eu falava assim, olha, eu um dia vou pregar. Eu um dia vou cantar, porque eu não podia pregar e cantar, porque eu não era casado no papel, mas não porque eu não queria, porque não tinha, a gente não tinha conhecimento. Eu sou de João Pessoa, ela era do Maranhão, então tinha que buscar outra identidade, certidão, que a nossa certidão não serve para o Estado, você tem que buscar uma outra certidão, né? E eu não sabia disso, a gente não sabia. Mas o pastor dizia para mim, Fabiano, você tem um grande chamado. Fabiano, você tem um grande chamado. Irmãos, eu fui chamado para ir para São Paulo. Eu passei 9 dias negociando música em São Paulo. Eu cheguei lá com um pôster, com o meu trabalho não masterizado, mas eu cheguei com o meu trabalho para apresentar. Eu dei entrevistas em grandes rádios em São Paulo. Eu dei entrevista em rádio. Já tinha agendado, olha, esse era o plano de Satanás, porque eu não tinha divulgação em rede social, não tinha nada disso, isso no ano de 2011, 2012, 13 por aí, eu não tinha nada disso, e eu já tinha show marcado em João Pessoa, que era a minha cidade natal, Maranhão, Fortaleza, Patos, interior da Paraíba, que é onde minha avó, que dizia que era mesa branca. Em São Paulo, já estava montando um escritório para mim e, obviamente, no Rio de Janeiro. As músicas a qual eu me tornei compositor eram músicas do estilo dos anos 90, a qual eu achava engraçada. Então, eu era compositor de axé. Meu sonho era tocar no Olodum, com o Olodum, não no Olodum. Meu sonho no mundo era chegar ao Harmonia do Samba, era chegar ao Grupo Molejo. E chegou o telefone do escritório do Harmonia do Samba nas minhas mãos. Chegou do Anderson do Molejo, chegou nas minhas mãos. Mandei música para ele na época, não sei, ele nem ouviu. Do escritório acho que ele ouviu, mas eu não pegou, sei lá. Mas do Harmonia do Samba, enfim. Eu estou falando aqui porque eu não ia falar, mas Deus falou, fala dos nomes. Né? E tem gente que está na atualidade aí que começou comigo lá atrás, só que eles não pararam, eu parei por causa do Evangelho, porque eu tinha lá dentro, o Espírito Santo estava trabalhando dentro de mim. Então Deus me livrava do ocultismo, me livrou da morte, de bruxaria pesadas, coisas pesadas que fizeram contra a minha vida, e eu via êxito. Às vezes eu passava na rua, depois eu vi entender o olhar de espanto dos outros. Eu ouvi dizer de um homem que foi lá tentar fazer trabalho e a entidade expulsou, então não era coincidência, foi 3 épocas diferentes da minha vida, onde um sabia do outro e eu fiquei sabendo, porque eu fazia muito pagode também dentro de... Onde me tocava, irmão, só nunca toquei em velório. Eu tocava em batizado, festa de 15 anos, o que me chamasse para tocar, nós estávamos fazendo uma roda de samba. E uma das coisas era, tem grupo de pagode que não toca em centro de macumba, e eu queria divulgar, eu ia ser famoso. Então eu estava sendo famoso, eu tinha que fazer, aonde eu chamava eu tinha que ir, não tinha rede social para isso, não tinha redes sociais que tem hoje em dia para isso. Você tem preconceito de tocar em centro? Eu falei, não acreditava, eu não tinha medo, porque eu via a alta magia negra com meu avô, eu via com a minha avó, eu via com a outra minha avó, eu via coisas surpreendentes a qual qualquer um aí vai se espantar, a qual eu tenho certeza que tem lugares aí, ou seja, tem lugar, se compara-se a alta magia negra lá da África, um exemplo,
Vamos botar um exemplo assim. Então assim, você vê muita coisa. Então quando dizem hoje em dia, alguém se levanta, não vem qualquer um que vai em qualquer lugar dizer, eu não tenho medo, porque eu fui criado no meio disso. Né? Não participava, mas eu não tinha medo, eu não tinha medo. Né? Então assim, a gente tem que orar e vigiar, mas eu não tinha esse medo, não tinha essas coisas, porque eu via muita coisa. Né? Então assim, vi muita coisa e muita coisa não me surpreende. Quando de repente eu cheguei aonde eu queria chegar desde 15 anos de idade. Irmãos, show marcado nesses todos os lugares que eu falei. Falaram assim para mim, Fabiano, lá em São Paulo, não dá a tua música para ninguém, porque a tua música é nossa. Não lança a tua música. E falaram assim, nós vamos parar, porque há sim uma panelinha, há uma máfia. Falaram assim para mim, nós vamos parar o Brasil. A música do carnaval é tua. Nós vamos vir da Bahia para cá, estourando você. Irmãos, eu tinha show marcado em Fortaleza. Eu tinha show marcado, antes mesmo de lançar a música, já tinha show marcado em Teresina, Fortaleza, João Pessoa, São Paulo estava o escritório, porque eles falaram que ficava mais próximo de pontos aéreos e outros lugares. No Rio de Janeiro, então, lugares marcados. Eu cheguei aonde eu queria chegar. Quando eu cheguei de São Paulo, eu não era devoto de nada, mas era o kit pagodeiro que a gente fala na época, né? Cheguei com um cordão de São Jorge desse tamanho no pescoço. De cordãozão. Quando eu cheguei de São Paulo, de surpresa na família, eu não esqueço nunca mais. Tava tudo certo, eu voltei com os olhos brilhando. Eu falei, Jesus, obrigado, tal. Olha, eu consegui. Quando eu chego em casa, acordei todo mundo de surpresa, minha mãe, meus irmãos, todo mundo estava fazendo churrasco, bebendo. Veio um profeta. Um profeta. Todo mundo sabia que aquele menino era um homem de Deus. Vamos orar para que ele volte para Jesus. Ele veio, ficou parado olhando para minha cara e falou, Fabiano, eu tenho algo de Deus para te entregar. Eu falei, pronto, lá vem bomba. Porque quando Deus usava aquele homem para dizer, vai morrer, morria, vai viver, vivia, vai acontecer, acontecia. E aquele homem me chama no quarto, que estava em obra ainda, Fabiano, Deus mandou você se despedir do mundo. Amados, eu dei uma cuspida no cigarro, mais ou menos de 3 metros. O cigarro voou longe. E eu falei, eu vou morrer? Ele falou assim, não. Deus falou para mim que chegou a hora de você fazer a obra dele. Deus mandou perguntar, chegou aonde você queria chegar? Eu falei, sim, cheguei. Ele falou, acabou-se. Chegou a hora de você fazer a minha obra. E naquele momento, irmão, para a honra e glória do Senhor, eu senti uma alegria enorme. Mas eu ainda pensava, eu vou fazer esse show, vai se realizar o que eu pensava. Eu creio que Deus deve ter falado, meu Deus, que bonitinho, mas não é assim que se ganha alma não, filho. Para ganhar alma tem que ter um preço, para ganhar alma tem que ter experiência. Dali, meus irmãos, o Evangelho entrou em mim de uma tal maneira, o Espírito Santo trabalhou de uma tal maneira. Ninguém sabia, mas aonde eu ia, eu tinha uma Bíblia lá dentro, queria ler, não entendia, estava que nem um eunuco lá no deserto. Daquele dia que eu recebi aquela palavra, naquela mesma semana eu tomei nojo do cigarro. Naquela mesma semana eu comecei a largar a bebida. Eu não era alcoólatra, nada disso, não usei droga, mas eu larguei a bebida. Amados, comecei a diminuir a bebida e o cigarro eu parei. Começou o negócio dentro de mim queimar, começou o negócio queimar e eu falando assim, olha, eu quero aceitar Jesus. Eu tinha shows ainda, tinha contratos que eu assinei e eu queria. Eu falei, meu Deus, cada contrato que eu reincidia R$5.000, e onde eu vou tirar esse dinheiro para poder pagar uma coisa que eu ainda não fiz. E eu falei, Jesus, se o Senhor me quer mesmo na tua obra, eu não vou fazer esses shows. E alguns contratos eu cumpri por aqui no Rio. Mas eu falei, se o Senhor me quer mesmo, Senhor, nenhum show desse, eu vou rescindir o contrato e não vai. Porque eu falava, tem alguma coisa estranha. E não vai dar nada errado. O último show era em Teresina. Mas os outros shows eu fui rescindindo o contrato, eu não ia, passei a não ir. E não perdi a amizade, não me processaram, nada disso aconteceu. E um belo dia, eu entrei, eu botei uma camiseta
uma camisa, eu não tinha roupa, eu só tinha uma calça jeans, eu ia tocar à vontade, e roupa que eu tinha era de pagode, que eu chamava, que era roupa mais apertada, calça mais apertada, e camisa sem manga. E eu me lembro que eu peguei um blusão, que eu tinha até gravado a capa do CD, botei no ombro, porque toda vez que eu dizia que ia para a igreja eu dava alguma coisa errada. E eu vou sair dali, amados, e vou procurando a igreja. Aí encontrei uma igreja, a qual o pastor estava orando assim: Senhor, essa alma que está aflita lá fora, aonde ela estiver, faz ela entrar numa igreja evangélica, Senhor, e venha se converter, te conhecer. E que essa perturbação venha sair, esse assombro, esse desespero, essa angústia, essa depressão. Irmãos, eu vesti a camisa e entrei dentro desta igreja. E o pastor estava de joelho. Esse pastor era o mesmo que aonde ele me via, ele dizia assim: sabia que você é um escolhido? Aí eu falava: obrigado. Aí ele passava por mim, onde ele me via, irmão, ele falava: você é um escolhido, você é um escolhido. E eu falava assim: obrigado. Eu já estava ficando chateado com aquilo dele dizer que eu era escolhido. Onde ele me via, ele dizia: você é escolhido. E eu, com aquele negócio, começou dentro de mim: escolhido, 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 escolhido. Até que eu estava fazendo um biscate uma vez na rua, um trabalho na rua uma vez, peneirando areia. Olhei para um lado e para o outro, eu falei: não estou vendo ele, não tem ninguém na rua. E eu trabalhava em frente a uma igreja. E a palavra da igreja, eu estava aqui, a palavra da igreja batia tudo em mim. Todo culto que tinha consagração, a palavra vinha em mim. Eu falei: Jesus. Eu falei: meu Deus, passou uma perseguição. Eu lutando ali contra a carne e o espírito. E eu me lembro que esse pastor não apareceu nesse dia, a igreja não funcionou. Não sei porquê. Naquele dia era dia de consagração. Não funcionou. Eu fui peneirar a areia. Nisso que eu estou peneirando a areia, eu falei: ainda bem que hoje não tem esse negócio de escolhido. Estou peneirando a areia. Irmão, me veio uma mulher cantando para virar a esquina, entrar na rua. A mulher veio gritando de longe: você é um escolhido. Eu falei: meu Deus do céu, que negócio é esse de escolhido? E a mulher começou a cantar aquela música Sabor de Mel, e minhas lágrimas desciam, eu peneirando na areia, a lágrima descia. Eu falava: Jesus, como é que pode? Onde eu estou? O Senhor fala comigo. Eu falei: não tem mais jeito. Foi quando o dia que eu tomei a decisão de procurar a igreja, quando eu vi era a igreja desse pastor que me chamava de escolhido. Eu entrei lá numa sexta-feira e eu tinha combinado com um amigo meu que era do candomblé, mas a gente nunca tocou em assunto nenhum. E ele tocava comigo, era música, era aniversário dele. E eu me lembro que eu estava ali, ele tinha da minha mãe. Minha mãe falou: Fabiano foi na igreja. Eu não sei como, mas ela sabia que tinha ido na igreja. Eu não sei como. Mas minha mãe até hoje, se ela sentir que eu estou triste, eu não sei como, amado. Né? Honra muito a tua mãe, teu pai, porque mãe, ela tem uma ligação conosco. Né? Quando tem um amor, tem um dom. Não é todo mundo que tem esse dom. Minha mãe, ela me liga, ela fala assim: meu filho, você está triste? Não, mãe, não estou bem. Tem certeza? Ou tem câmera, GPS, alguma coisa, né? Mas é o dom que Deus deu para as mães. Que Deus abençoe a todos. E eu me lembro que minha mãe falou para ele: Fabiano foi para a igreja. Eu não sei como ele me achou. Aí o pastor, quando ele levantou da oração e me olhou com a cara alegre, falou: escolhido! Abriu os braços. Mas eu estava decidido a aceitar Jesus. De repente ele está ali, Fabiano, só tinha ele na igreja, não tinha mais ninguém, somente ele na igreja. E ele pregando, e ele louvando com alegria, como se tivesse lotado de gente ali. Aí ele olhou para mim e falou assim: ó, estão te chamando ali fora. Quando eu olhei, está meu amigo de braço cruzado olhando para mim, assim, no auge do grupo de pagode. Aí ele olha para mim e falou assim: o que está fazendo o que aí? Eu falei: vim orar, vim agradecer a Deus. Ele esqueceu do meu aniversário? Eu falei: não, porque eu ficava na churrasqueira, né? Porque eu não deixava a carne queimar. E eu não ficava alcoolizado, não ficava embriagado de essas coisas não. Era difícil, era muito difícil. Aí eu virei para o pastor, olhei para ele e falei assim: pastor, eu vou aceitar Jesus. Eu quero ficar aqui, tá?
Mas eu marquei um compromisso com esse rapaz, eu tenho que ir lá. E eu fui. Aí o pastor, não, tá bom, tá bom. Eu aceitei Jesus naquele momento. Sem ninguém ouvir. Fui para a casa dele, pro churrasco, passei lá, fiquei lá na carne no outro dia. Domingo, fui para a igreja. Quando eu estou lá domingo na igreja, vieram me chamar na porta. De novo. Mas aí já era uma confusão na minha casa, minha família. Ninguém brigava, era uma confusão. Meu filho parou de bicicleta. Pai, tá brigando fulano, ciclano e beltrano. Eu falei, que é isso? Tá todo mundo junto, bebendo agora, feliz da vida. Postando fotos de alegria, de felicidade. E assim foi, irmão. Durante um mês, todo domingo tinha um levante, que era o dia que eu tinha para a igreja. Quando passou esses levantes, o pastor falou, Fabiano, grande é o que Deus tem na tua vida, meu filho. Porque eu nunca vi isso na minha vida. Tu entra na igreja, tem um problema na tua família, na tua casa, vê alguém diferente te chamar na porta da igreja. Irmãos, quando eu estava ainda no mundo, deixa eu te falar, quando eu estava ainda no mundo, nesse período que eu saí da igreja, que eu não ia, porque o Espírito Santo fez me lembrar agora, eu não ia para a igreja, nem lá na visita, nessa entidade. Aquela entidade da minha avó, isso foi revelado essa semana para mim, que aquela entidade da minha avó, porque o diabo se disfarça, começou a aparecer para mim. Aquela da minha avó, da mesa branca, que dizia que era mesa branca. Ela se disfarçava. E ela se disfarçava e aparecia para mim. Quando minha filha nasceu, que eu não ia mais lá, que eu estava indo para a igreja, mas me afastei da igreja. E nesse período que eu ia tocar nas rádios, sem aparecer, enquanto o artista não fazia um ao vivo lá, essa entidade apareceu para mim e falou assim, ó, meu nome é Luna. Na vida passada eu era tua mãe. E estou aqui para cuidar de você. E parecia que era uma coisa meio alucinação. E aquela entidade, aquele espírito aparecia e falou assim, olha, eu vou te mostrar. E ela dizia que era minha cuidadora, que é onde eu ia. E muitas coisas eu não falava para ninguém, mas ela chegou uma vez e dizia assim para mim, vai faltar luz, pega a vela e o fósforo. E quem estava do meu lado viu na hora, eu peguei o fósforo e a vela, e a mulher perguntou, para que isso? E outra pessoa falou assim, eu não sei, de repente faltou luz. Aí a mulher falou, como é que ele sabia que ia faltar luz? Eu falei, não sei. Aí a outra falou assim, não, deve ter visto os postes se apagando. Aí a mulher falou, como é que pode ver os postes se apagando, que luz não vem faltando assim, apaga de uma vez, não se apaga. Mas eu estava dentro de casa. E eu me lembro que eu peguei isso aí, né? E o diabo ele se disfarça, como eu não estava indo lá e não estava debaixo de uma cobertura espiritual, se manifestava em forma de uma menina, uma jovenzinha, que eu não via rosto, não via nada. E falava, e eu não contava para ninguém pensar que eu estava maluco, que eu estava louco. E ela disse assim para mim, me chamo Luna, e eu vou me apresentar a você, para você crer que sou eu. Eu vou, muita gente vai ter gente fazendo música para mim, desenho, filmes, muitos empresários, eu vou sumir, porque eu não acreditava, vou sumir. E muitas pessoas vão trabalhar comigo e vão ser ricos sucedidos. Porque essa entidade, esse espírito que aparecia para mim, me ofereceu um pacto. E eu não aceitei, eu falei que não iria fazer. Eu não queria acreditar naquilo, eu não acreditava naquilo ali de modo nenhum. Eu pegava a Bíblia e ia ler na Bíblia, eu já estava ficando atormentado. Eu ligava a rádio evangélica, eu estava ali ouvindo a rádio, orações, ouvia falar, e eu falava, meu Deus, eu não acredito que eu estou ficando doido. E eu ouvia falando de bruxaria, feitiçaria, eu estava ali. E eu pegava a Bíblia para tentar ler a Bíblia dentro de casa. Eu achava que eu não podia ir para a igreja, que eu estava condenado, ia ser revelado lá o que eu tinha feito, essas coisas todas, medo de vergonha, ou seja, falta de conhecimento, irmão, nenhum, não tinha ninguém me orientando, eu não tinha totalmente falta de conhecimento. E eu me lembro que ali, nesse período, essa entidade falou isso. Irmão, foi pouco tempo para lançar-se um grupo chamado Ruge, cantando Brilha La Luna. Fizeram fogão, fizeram eletrodoméstico, surgiu boneca, até hoje eu ouço falar desse nome.
Mas ela falou, você não quer trabalhar comigo, você não quer que eu te ajude, mas eu vou pegar, vou rodar este mundo. E você vai ouvir meu nome em todo lugar. E assim aconteceu. Mas nós sabemos que o diabo ofereceu para Jesus, se ele se dobrasse para ele, todos os reinos da terra. Né? E nós sabemos o que o Senhor Jesus Cristo vai responder. Que somente ao seu Deus, nosso Deus, iremos nos prostrar. Né? E eu recusei naquela época. Então, amado, quando eu aceitei Jesus, depois de passar esse tempo de confusão, eu me lembro que um dia eu estava no culto de libertação, eu de olho fechado, no meu cantinho que eu ficava, eu ouvi um redemoinho dentro da igreja. Eu olhei para o lado direito, eu senti uma catucada na minha costela. Eu dei um pulo. Assim, quando eu olhei para o lado, eu vi um corpo magrinho, meio afeminado, bem rapazinho assim, e cabeça de bode sem pele, com orelha caída, com patas de bode e da cintura para baixo era um redemoinho, com olho preto de jabuticaba, rosto de bode sem pele, olhou para mim e falou assim, o que é que você está fazendo aqui? E disparou do mesmo balde que veio. E eu falei, Senhor, está repreendido em nome de Jesus, porque eu estou ficando doido dentro da igreja. O diabo não viria. Aconteceu, igreja. O pastor, e era igreja batista, o pastor levantou-se, olhou chorando e falou, igreja, se põe todo mundo de pé, não queira ver o que eu estou vendo lá fora. Eu fiquei quieto, eu falei, o que o pastor está vendo? Não queira ver o que eu estou vendo lá fora. E naquele momento, irmãos, o pastor chorava, a lágrima descia, ele falava, estou vendo um grande terrível. Ele disse que viu uma legião de demônio com foice, com tudo que tinha, correntes na mão, na porta da igreja andando. E ele disse que viu um demônio, mas ele não viu o demônio porque ele estava de joelho dobrado, que veio do meu lado. E eu falei, eu não estou ficando doido. Terminou o culto, eu falei, pastor, o que você ouviu? Ele falou, coisa terrível, não queira você ver, Fabiano. E foi por sua causa. Eu quero dizer mais uma vez que você é um escolhido. E grande é o que Deus tem na tua vida. Passou-se ali o tempo que eu passei, me batizei, foi maravilhoso. Comecei a me dedicar à música e meu sonho era pregar e ensinar. Meu sonho era ajudar o pastor na escola bíblica dominical, era meu sonho. E prudentemente o pastor ele não me deixava ter oportunidade, mas eu estava explodindo, eu tinha que botar para fora aquilo. E um dia eu fui convidado para ir para uma igreja pentecostal, mas eu e esse pastor, nós somos muito amigos, pastor Marcelo. É meu pastor, eu chamo ele de meu pastor até hoje, meu pastor, né, um grande professor meu. Nós somos amigos, fizemos um batismo há pouco tempo juntos, né? É um dos poucos que entenderam e torcem pelo seu chamado, né? E que fala com muito orgulho aonde eu vou. E o diabo tinha uma proposta na minha vida, igreja, de me levar a lugares, passeando, viajando, tudo aquilo, quer dizer para você, que o diabo é o pai da mentira. O diabo, quando disse que me via famoso, me via brilhando, me via isso, me via aquilo, ele sabia que a estrela que Deus tinha na minha vida era do Senhor. Ele sabia que o que Deus tinha, as viagens que eu tinha na minha vida, era fazendo a obra de Deus. Porque, irmão, o que tem na tua vida, o diabo ele queria ganhar a honra daquilo que somente Deus tem hoje em dia. E eu fui para outra igreja, e eu fui numa igreja visitar. E eu gostei, eu pedi, pastor, por que aqui? Porque daquele jeito. E Deus já estava preparando, porque eu estava há muitos anos separado. Eu não tinha família, eu vivia do pagode, eu vivia para pagode, eu vivia para show, eu vivia para trabalho. E eu não queria mais ter família, eu pensava assim, eu quero fazer a obra do Senhor, criava meus filhos vão morar comigo, estava ajeitando na casa da minha mãe, porque meus filhos têm o quarto deles, o quartinho deles, e comecei a construir a casa da minha mãe e eu imaginava assim, eu não vou ter ninguém mesmo, não vou ter nada, porque até isso o diabo tinha colocado na minha cabeça. Ele tinha falado, você vai viver sozinho, você vai ser artista, você vai ser famoso, mas você vai viver sozinho. Eu esqueci tudo, mas isso aí ficou na minha cabeça, portanto eu lembrei agora na hora do testemunho dessa palavra. E aquilo entrou no meu subconsciente, creio eu, né? E eu imaginava, quando Deus me deu um dos maiores presentes da minha vida, quando eu cheguei lá nessa igreja, Deus falou, é ela.
Eu vi uma moça sentada, eu estava atrás dela, eu estava de olho fechado, quando eu abri o olho, eu vi aquele cabelo curto, um loiro pintado assim, e eu olhei. Aí eu falei, está repreendido em nome de Jesus, eu não estou aqui atrás de mulher. Saí, passei um ano sem ir nessa igreja de novo, né? E depois de um ano Deus mandou voltar lá novamente. Voltei, fiquei lá nessa igreja. E, irmãos, não foi fácil, porque você sabe disso, né? Quando você aceita Jesus, começam as lutas. Igreja, quando eu estou nessa igreja, me colocaram como segundo professor da Escola Bíblica Dominical, segundo professor de estudo bíblico para jovens. Eu era segundo de tudo, menos do pastor, né? Mas eu era segundo em coordenação. Eu amo meus irmãos em Cristo Jesus, mas eu falei já para o presbítero, que hoje de evangelista, eu falei, amado, eu orar para o Senhor não ir um dia, era para eu me dar oportunidade. E no dia que falaram, a irmã vai trabalhar hoje, Fabiana, é você que vai dar o estudo, nunca mais eu esqueço, foi no livro de Gênesis, capítulo 2. Isso chamava os encarregados de Deus, o que Deus me deu. Amado, foi o dia mais alegre da minha vida, como o nascimento das minhas filhas. Eu fui, peguei a Bíblia, a pastora falou em cima da hora, Fabiano, hoje você vai trazer a palavra, hoje você vai dar estudo. E ali, amados, para a honra e glória do Senhor, eu estava dando estudo e no dia do estudo, meu pai tinha saído para um churrasco com minha mãe. Meu pai, ele chegou em casa, eu ia para o estudo bíblico 5 horas da tarde, ele chegou em casa uns 3h40, com um porrete na mão, maior do que ele. Uma madeira pintada de vermelho, listrada. E ele gritava na calçada, eu vou matar a sua mãe. Eu vou matar a sua mãe. Chegou um momento que eu fazia show, que eu não podia trabalhar, eu não tinha um relacionamento, eu não podia namorar, ir para casa de namorada, eu não podia nada disso porque eu virei cuidador da minha mãe. Porque meu pai, drogado e demoniado, na época, ele dizia que ia matar minha mãe, ele dizia que ia matar meus filhos dormindo, ele dizia que ia ligar o botijão de gás, deixar todo mundo morrer, e eu ficava com medo, eu preocupado, eu ia trabalhar pernoitado, tinha show que eu comecei a cancelar, às vezes porque meu pai tinha uns ataques, e quando eu ia fazer show, trabalhar, fazer alguma coisa, meu irmão, o caçula, que já adulto, já lá atrás, ele falou, Fabiano, pode ir que eu vou vigiar nossa mãe. Meu irmão ficava na porta lá atrás, que ele morava nos fundos, vigiando minha mãe. Quando ele não podia, revezava com outro irmão. Nós vivemos todo o tempo como tutor e guardião da nossa mãe, né? Mas era o diabo querendo fazer isso com a família. Meu irmão não falava com meu pai, ninguém confiava nele com criança, porque ele era bêbado, né? Ele não tinha responsabilidade nenhuma. Podia levar uma criança e comprar uma bala, as crianças, vô, me leva ali e compra uma bala. Ele tinha raiva porque a gente não confiava nele, mas era por causa da irresponsabilidade. Ele dormia na rua, ele dormia nas calçadas, ele dormia no chão. E nós não confiávamos. E quando eu fui dar o estudo pela primeira vez, irmãos, era meu sonho. Meu pai chega em casa dizendo que ia matar minha mãe. Eu olhei para a cara dele e falei, pai, tem um monte de gente ali soltando pipa na rua. Inclusive tinha gente que coordenava o poder paralelo do local. Se ouvir isso aí, pai, vai fazer alguma coisa com o Senhor. Ele falou assim, problema. Xingou, começou a xingar, dizendo, vou matar tua mãe e beber o sangue dela. Eu cheguei perto dele e falei, Satanás, tu não tem poder sobre a vida da minha mãe. Tu não tem poder sobre a vida do meu pai. Em nome de Jesus eu te repreendo, sai. Ele olhou para minha cara e falou, você está me chamando de Satanás? Eu falei, não, você é o homem que eu amo, mas o que está falando na tua boca se chama diabo, se chama Satanás. Ele pegou a madeira, começou a bater no chão, no concreto, entrou no quintal. Naquele momento o diabo ele viu que ele não tinha poder nenhum. E eu falei, se você tiver que matar a minha mãe é por permissão do Senhor. Se tiver que ser para o meu pai aceitar Jesus numa cadeia, se tiver que ser para eu poder entrar no presídio, se tiver que ser, será porque Deus quis, não porque você está falando. Em nome de Jesus, sai! Fui para os livros, fui para a Bíblia. Saí de casa com ele quebrando a madeira. Cheguei na igreja. Eu falei, pronto, daqui a pouco chega a notícia. Abri a Bíblia.
e comecei. Abri a Bíblia e comecei a meditar na palavra. Abri a Bíblia e comecei a meditar na palavra. E ali naquele momento, igreja, eu estava lá dando estudo. E eu imaginando que ia chegar a qualquer momento a notícia: teu pai matou tua mãe. Voltei para casa às 9h30 da noite. Quando eu olhei, estava meu pai dormindo na cadeira, embriagado. Eu falei: mãe, ele falou o que com a senhora? Minha mãe falou: nada. A senhora soube o que aconteceu? Ele falou: não. Eu falei: pô, ele estava aqui falando isso e aquilo. Minha mãe: nada, meu filho. Eu falei: te peguei, diabo. O diabo queria que eu parasse a minha vida. O diabo queria que eu parasse, e aí que ele ameaçava. E eu fazendo as vontades dele. Me casei com a missionária Michele. E eu falei para ela: olha, vai ter dias que talvez você esteja comigo aqui e o portão vai bater. Irmãos, eu era o Jonas da minha família sem saber. Sabemos que Jonas estava ali e o barco balançava porque Jonas estava ali dentro. Igreja, quando eu tomei uma posição diante de Deus, quando eu tomei uma posição diante de Deus, ouvi o chamado. O homem que usava droga parou. O homem que era alcoólatra parou. A mulher que era oprimida não é mais oprimida. A vida começou a andar deles. Deus desenvolveu e me deu um ministério para cuidar. Em meio a muitos outros que se levantaram, claro, dizendo: isso aí não é de Deus, Deus não vai fazer, foi levantado assim, assado. A Bíblia diz em Mateus capítulo 20, que o dono da seara chama a cada um, o salário é o mesmo, mas os últimos serão os primeiros serão os últimos. E aquilo que Satanás queria botar na minha cabeça, eu viajei a outros lugares para fazer a obra. Eu nunca fiquei postando nada em rede social, eu nunca fiz isso. Até que comecei a ser chamado, convidado por pessoas a qual orava, falava de mim: olha, eu conheço o pastor que atende as pessoas. Nunca saiu um CD meu, todos os contratos foram rompidos, Deus não permitiu que eu pagasse multa rescisória nem nada. E eu posso falar para os amados irmãos que o Deus da minha vida, de Abraão, Isaac e Jacó, eu viajei a outras cidades para pregar o evangelho. Um belo dia, lá em Juiz de Fora, eu estava num lugar, parado. Passou um homem na porta para lá e para cá. Esse homem voltou, era o pastor. Ele olhou para minha cara e falou assim: você é pastor? Eu falei: pela misericórdia de Deus, sim. Deus mandou te chamar para pregar no congresso. Eu falei: amém. Me dá a tua foto, me dá aquilo. Me dá a tua foto, seu zap, seu número, e você vai pregar no encerramento do congresso. Tá. Não falei nada com minha esposa, parecia que não era verdade, estava lá. Mas, irmãos, era verdade. Eu fui para Juiz de Fora a primeira vez sozinho, fui ver como é que era. Depois Deus me deu condições, levei a minha esposa, minhas enteadas, minha filha. Deus fez tudo novo na minha vida. Deus me levou a outras cidades, Deus me levou a outros lugares, e lá é onde eu pensei que eu iria contar meu testemunho, mas para a honra e a glória do Senhor, Deus não deixava, mas através desse canal abençoado, Semeando Vidas, foi que Deus ia permitir e falar: aqui você vai contar. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para você que tudo vai passar. Eu tomei a posição, eu segurei o cajado e fui cuidar de almas. E eu tentava trabalhar na obra, eu sou carpinteiro também, na carteira de trabalho, e Deus usou de pessoas para dizer assim: eu não te quero. O pessoal falava assim para mim: eu não estou entendendo o que Deus está falando. Deus está dizendo que não te quer na obra, em obra, te quer na obra. Mas eu entendi o que era. Aonde eu ia trabalhar, aconteceu alguma coisa, dava errado, a pessoa ficava sem dinheiro, podia ser empresa, falia, amados. Em 2015 entrou uma crise no Rio de Janeiro, todas as obras pararam. Onde eu ia trabalhar, falia, onde eu ia trabalhar, dava um problema, né? Nós passamos o tempo, Deus mudou a minha vida.
ex-cantor de pagode, compositor do mundo, mandando músicas a grandes grupos, falaram que iam parar o Brasil, a música do carnaval seria minha. Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história, Deus me levantou e eu venho cuidando de almas. Aonde tem almas a gente está cuidando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem espalhado nosso nome, aquilo que o diabo lá atrás queria ganhar território, mas hoje toda a honra e toda a glória a Jesus de Nazaré, o Deus que mudou a minha vida, que também vai mudar a sua história. Eu me lembro que meu pai achou uma vez, certo dia, ele já no São Colígio, catando coisa, pegando coisa, não para comer, não por necessidade, mas porque o espírito que o diabo coloca na tua vida de humilhação, de te ver catando lixo. Meu pai, eu estava em depressão, eu estava triste em casa, com conflito mental, eu não tinha aceitado Jesus, ainda em cima do muro, eu não tinha ido para a igreja, eu tinha colocado um comércio, aonde faliu esse comércio, eu fechei, né? Eu estava vendo, foi só para arrancar dinheiro, porque tudo que eu fazia, o diabo arrumava um jeito de arrancar dinheiro. Eu montei um comércio e falei, aqui que eu vou me dar bem, aqui que eu vou montar o dinheiro. Era uma pensão com tudo dentro, parecia que era coisa boa, mas não era coisa boa. Parecia que era um presente, mas uma irmã falava, era presente babilônico, e eu não gostava, eu ficava possesso da vida com aquilo, achando que era inveja dela, mas não, era uma mulher de Deus falando que era um presente babilônico. O diabo, ele tem suas maneiras de fazer o crente até hoje, se ele não vigiar, a perder tudo, a investir naquilo que Deus não mandou investir, a fazer aquilo que Deus não mandou fazer. E eu me lembro que meu pai, eu procurei assim um dia testemunho de ex-músico, porque o que você colocar no YouTube você vai achar. E eu achei ali um testemunho de um ex-cantor, né? Eu achei o testemunho do Marcos Nascimento. E aquele testemunho, eu falei, meu Deus, a mesma coisa que Marcos Nascimento passou. Eu falei, Senhor, se tu fez na vida dele, tu vai fazer na minha. Irmão, eu perdi tudo, não é que eu perdi. Deus, ele tirou tudo aquilo que eu sabia que era do mundo, que eu tinha conquistado. Mas Deus, ele colocou tudo em dobro na minha vida. Deus, ele botou minha família de pé. Os meus parentes foram alcançados pela graça. E o que me trouxe até o Evangelho, até eu chegar na igreja naquele dia, eu estava desempregado, tinha dado errado a minha empresa, o comércio que eu coloquei. E eu me lembro que um dos grandes livramentos foi o estupim para mim poder ir para a igreja. Foi que um belo dia eu tive um sonho. E era um pesadelo, na verdade, 2 pesadelos. Eu sonhava que eu estava num quartinho pequeno, a luz avermelhada, e tinha uma cova sendo cavada, eu entrava ali dentro, pegava a tampa de concreto, arrastava sozinho, tinha um livro de 1,20 m de altura, de ferro, com um alto relevo de um bruxo na capa, com aquele chapéu de bruxo, e com a varinha, era um bruxo, né, fosse um mago. E eu jogava aquilo para o alto e 2 mulheres se abraçavam. E quando eu jogava na rua, aquilo explodia. E eu fui dormir escutando isso. E eu ouvi uma voz chamando meu nome, Fabiano. E eu acordei na hora. No outro dia eu peguei a bicicleta e falei, eu tenho que aceitar Jesus. Eu saí de bicicleta querendo aceitar Jesus. Igreja, não achei nenhuma igreja aberta. Eu rodei o conjunto todo na segunda-feira de manhã. Não achei uma igreja aberta. E eu falei para os amados aqui que eu tocava, às vezes, pagode centro de macumba. Depois que terminava, eu não participava, entendo. Quando terminava o toque, terminava o que eles estavam fazendo, nós chegávamos para tocar depois de meia-noite. E eu peguei uma amizade, uma mãe de santo. Eu tinha muito respeito por ela, por mim, nunca me envolvi. As igrejas estavam fechadas. E eu falei, Senhor, o Senhor usava Daniel como mago, lá era chamado de mago, mas não era lá na Babilônia. José para desvendar sonho. Eu parei em frente ao centro de macumba e fiquei parado. Em frente ao ponto de ônibus. Eu falei, se for para testificar a tua fé, o teu nome, Senhor, aquela mulher vai aparecer ali, vai abrir o portão e vai me chamar para entrar. Irmãos, foi idêntico. Eu procurei igreja, estava tudo fechado. Eu fiquei parado de braço cruzado, montado na bicicleta, esperando. A mulher abriu o portão, jogou água no chão, olhou para minha cara, falou, me chamou por um apelido que eu tinha no mundo. Eu olhei, eu falei, posso falar com a senhora? Ela falou, pode, meu filho, entra. Quando eu entrei, sentei, eu comecei a contar o sonho para ela.
Quando eu contei o sonho para ela, essa mulher levantou, empurrando a cadeira para trás, foi andando para trás, apontou o dedo para mim, ela falou: eu não sei quem te protege, mas você não vai morrer. Pode viver tua vida tranquila, porque fizeram... Você já viu esse livro alguma vez? Eu falei, não. O que você mostrou nessa madrugada, fizeram um trabalho para você com São Cipriano. Fizeram um trabalho para você morrer dormindo. E outra, esse livro que você viu, existe no Museu da Magia. Ela falou o nome do lugar, não me lembro aonde. Ela disse, a minha formação de bruxa. Esse livro vive acorrentado dentro de uma pirâmide, numa redoma de vidro. Ninguém toca nesse livro. E se você procurar na internet, você não acha esse livro. Realmente, você não acha esse livro. Naquele momento, foi para testificar o nome do Senhor, porque aquela mulher foi olhando para trás, apontando o dedo para mim e falando, eu não sei quem te protege, eu não sei quem te protege, eu não sei quem te protege, mas tem algo grande que te protege e não pode nada te tocar, porque esse algo grande, ela sabia que era Jesus, ela sabia que era Deus que estava cuidando de mim e já tinha chamado, mas ela não podia falar o nome, Jesus Cristo, ali dentro daquele local, aonde ela também me convidou a sair. Eu saí procurando igreja, fui embora. E a confirmação do sonho. A Bíblia. Perdão, amados. A confirmação do sonho. Uma parente minha se levantou contra mim. Isso aí foi a 4ª vez. Uma parente minha, ela se levantou contra mim. E falou. E estava colocando tranca-rua contra a minha vida. Eu falei, o Deus que eu conheço abre mar, quanto mais rua. E essa pessoa fez trabalho de bruxaria para comover isso. Mas para a honra e a glória do Senhor. Não teve êxodo, porque Deus tinha um plano na minha vida. Eu mergulhei na presença do Senhor. E se no mundo Deus me protegia, quanto mais na presença do Senhor. Deus é fiel a todo aquele que Ele chama. Se Ele te prometeu, Ele garante. Se Ele te chamou. Eu quero dizer para os irmãos que esse é um pouco da minha história. Isso é um pouco de detalhes que a gente não lembra tudo, mas é o que Deus permitiu lembrar. Depois desse sonho, depois dessa revelação, o nome do Senhor foi mais uma vez exaltado dentro de um terreiro de macumba com a mãe de santo renomada dizendo isso. Lá no mundo era conhecido porque iam fazer bruxaria e não dava certo. Na frente da minha igreja, do ministério ao qual Deus me deu para tomar conta, minha igreja não, a igreja de Cristo. Já bateram palma na frente da minha cara, na frente da minha esposa, dizendo, vai com tuas orações que eu vou minha reza e eu vou te falar que você vai fechar. E a igreja vem crescendo para a honra e glória do Senhor. Já vimos centros espírita completo sair de frente da nossa casa, sem a gente mexer com ninguém fazendo. Mas graças a Deus até hoje, todo mundo que tenta, até o dia de hoje. Você que está assistindo esse testemunho, você que está vendo esse testemunho, você que está ouvindo, que possa ser deficiente visual, eu quero dizer para você, tome tua posição, levanta a tua caminhada, fica de pé, entrega teu caminho ao Senhor, porque quando você toma posição e vai fazer a obra de Deus, Deus transforma a tua casa. Não olhe para o lado, não olhe para a tempestade, olhe somente para o Senhor. Deus, Ele tem algo enorme na tua vida, eu tenho certeza que em breve eu vou estar contando outras etapas da minha vida. Mas eu quero dizer para os irmãos que de cantor de pagode, chegando à fama, promessa no mundo, para ser como instrumento de Satanás, a seguidor de Jesus Cristo. Hoje em dia transformando vidas, pregando o Evangelho. Hoje em dia transformando vida em orações, com o meu testemunho, testificando, testemunho de como pessoa. E eu espero que esse testemunho, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como um dia eu estava deprimido, ouvindo testemunho, que é aquele que possa estar ouvindo hoje, que Deus abençoe os donos desse canal, que Deus abençoe rica e poderosamente. Ainda que venha tempestade, ainda que venha vontade de desistir, não desista, porque vocês são instrumento de Deus nesta terra. Almas estão sendo alcançadas, milhares e milhares de almas, vocês são chamados para arrebatar milhões de almas, assim como tem acontecido. E em nome de Jesus Cristo, 1 milhão ainda é pouco para inscrito nesse canal. Que o Espírito de Deus, a graça e as consolações do Santo Espírito seja convosco. Não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer que você, Deus, Jesus te ama. Confia no Senhor.
Você está olhando para um homem a qual Deus livrou diversas vezes de trabalhos de magia negra. Trabalhos feitos em cemitério, tudo que é jeito. Tentaram matar envenenado, dando veneno. Nada aconteceu. Pouca gente sabe disso. E eu vi a pessoa que fez isso ter um derrame. Comigo não aconteceu nada porque eu estava inocente. Eu vi o marido dessa pessoa bater nela na minha frente e dizer: você é louca fazer isso com esse rapaz? E eu inocente, sem saber, bebi água com veneno. Gelada. Essa pessoa sabia que eu ia pedir água na casa dela e eu ali jogando bola na frente pedi água. Essa mulher tentou isso. E foi uma das pessoas que foi expulsa de um centro de macumba. Eu quero dizer para você que condenação nenhuma há para você. Eu quero dizer para você que Jesus te ama. Em nome de Jesus, seja tu uma bênção. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu quero dizer a Deus que logo em breve nós vamos estar contando também uma outra parte dessa nova história. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.